Fala pessoal, tudo beleza? Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Daniel Pereira, eu sou especialista em concursos para ingresso no Colégio Militar. E se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube é porque provavelmente você ainda não é aluno do nosso curso completo, você candidato que vai fazer a prova, ou seu filho, no caso de você papai e você mamãe que o acompanha aí nos estudos. Assim, eu te convido a vir fazer parte aí do nosso time e garantir a aprovação do seu filho no Colégio Militar. Lá, além dessa prova aqui do CMRJ que eu vou estar resolvendo hoje, a gente tem também todas as demais provas de todos os concursos aí 2024 e 2025 dos colégios militares do Exército, que a gente sabe que são provas todas muito parecidas entre si e certamente servem aí para ser feito um bom estudo. Além disso, a gente tem também toda a parte teórica de matemática e língua portuguesa, materiais em PDF e você ainda pode ter contato diretamente comigo, que sou um especialista nos concursos, para tirar dúvidas aí a respeito da trajetória de estudos do seu filho e guiar vocês aí da melhor maneira possível rumo à aprovação no Colégio Militar. Para você fazer a matrícula do seu filho e garantir a aprovação dele agora mesmo, os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você também pode adquirir apenas o nosso material, caso você assim deseje, tá bom? Links todos aqui embaixo, corre lá, adquire, matricula seu filho e vem estudar com a gente, tô te esperando, hein? E bora lá então começar, galera, falar aqui, então, sobre a provinha aqui do CMRJ. Tem um bagulho aqui na tela, não era para ter. E vamos lá, pessoal, olha só. Começando aqui pela questãozinha de número 1, vamos fazer a leitura e bora resolvê-la. Observe o gráfico abaixo que apresenta a quantidade de clientes em 2 restaurantes durante 6 dias. Legal. Então vamos lá, seguindo aqui, ó. Aqui então a gente tem o gráfico, né? O que a gente tem nesse gráfico? Aqui no eixo vertical a gente tem a quantidade de clientes, no eixo horizontal aqui a gente tem os dias, né? Dia 1, dia 2, dia 3. E aqui é um gráfico de barras e a gente tem a legenda aqui embaixo. O Bistrô Carioca é a barrinha mais clarinha, branca, e a mais escurinha aqui é a família Tijucana. Legal. Agora vamos seguir aqui para a leitura, olha lá. A média diária de clientes no Bistrô Carioca nesses 6 dias foi de 513, então já vou deixar essa informação aqui destacada aqui em azul para ficar didático para vocês, tá? No Bistrô Carioca. E no Família Tijucana, 518. Então uma coisa para não confundir os números aqui, né? Com base nessas informações, é correto afirmar. Vamos lá, alternativa da letra A. O Bistrô Carioca e o Família Tijucana tiveram mais clientes no mesmo dia. Galera, não entendi essa alternativa aqui para ser bem franco, tá? Eu acho que isso aqui foi algum erro de digitação, né? Como assim? O Bistrô e o Família tiveram mais clientes no mesmo dia. Tá comparando com o quê? Não deu para entender, né? Mas essa questão, essa alternativa não foi o gabarito entregue, então tá tudo certo. Vamos lá para a letra B. No dia 4, houve a menor diferença no número de clientes entre os 2 restaurantes. Vejam que a gente tem que avaliar alternativa a alternativa para decidir qual é a correta nessa questão, né? Um padrãozinho aí de questões dos colégios militares, isso aqui acontece vez ou outra. Então, ó, no dia 4, galera, já vamos avaliando uma a uma aqui, ó. Houve a menor diferença no número de clientes entre os 2 restaurantes. Pessoal, para a gente avaliar a diferença, vejam que a gente não consegue ter um valor preciso aqui a respeito dos valores de cada barrinha, né? Olha só, aqui eu tô vendo que no dia 4, por exemplo, ó, o Bistrô Carioca, que é a barrinha mais branquinha aqui, a gente teve aqui um número ligeiramente superior a 400, né? Consigo ver aqui pelo gráfico, mas eu não sei exatamente quanto. Como é que eu faço para fazer essa comparação então, professor? Para eu ver a diferença aqui no caso, né? O quanto um superou o outro, eu posso ver simplesmente a distância aqui entre os dois, estão vendo? Aqui eu tô vendo que eu tenho uma distanciazinha, geometricamente falando aqui, né? Que teria esse tamanho aqui, certo? Agora, se eu comparar com o dia 5, ó, eu tô vendo que a distância aqui foi menor. Então, nesse caso aqui, né, essa distância aqui, falou que houve a menor diferença? Não foi, porque no dia 5 aqui eu consigo perceber que a diferença foi menor, porque as barrinhas estão mais coladinhas, mais próximas uma da outra ali. Então, a letra B tá fora, tá? Vamos ver a letra C. O número de clientes do Família Tijucana foi abaixo de sua média diária em, no máximo, um dia. No máximo quer dizer não mais que um dia, tá, pessoal? Pode ter sido em um dia, mas não mais do que isso. Vamos ver aqui, ó, o número de clientes do Família Tijucana foi abaixo de sua média diária, tá? Abaixo em no máximo um dia. Então vamos ver, a média aqui do Família Tijucana foi de 518. Vamos ver em quantos dias o Família Tijucana foi menor do que 518, pessoal? Olha só, aqui, por exemplo, ó, aqui no dia 2 eu já tive um dia, né? Aqui o dia 3 foi maior, né? Foi mais de 500 aqui aparentemente. Opa, mas olha o dia 4 aqui, ó. O dia 4 aqui eu já tô vendo que foi menor do que 500, né? Se foi menor do que 500, certamente foi menor do que 518, ó. Então, essa letra C aqui também tá fora. Ela não pode estar correta, tá? Letra D. Se no dia 2 o Família Tijucana tivesse recebido mais 10 clientes, o número de clientes nesse dia seria maior que sua média diária nesses 6 dias.
Tá, então vamos ver aqui o dia 2 aqui do Família Tijucana, pessoal. É que ele tá falando Família Tijucana, né? Família Tijucana aqui, ele teve aproximadamente aqui, ó, essa barrinha aqui, né, no dia 2, entre 400 e 500, eu diria aqui que tá na metade, a gente pode colocar aqui que seria mais ou menos, não precisa ser exato, tá? Seria mais ou menos 450, talvez 460, né? Só que agora pensa comigo, se eles tivessem recebido mais 10 clientes, galera, se eu quiser colocar aqui que foi até 470, tá? Caso eu esteja meio em dúvida, muito embora dê para entender que seja aproximadamente 450, né? Se fosse 470, que faz ser maior ainda, 470 mais 10 daria 480. E 480 ainda estaria menor do que a média do Família Tijucana, que foi 518, né? Então essa letra D com certeza tá errada, tá bom? Agora vamos ver aqui a letra E. O Bistrô Carioca teve menos clientes que o Família Tijucana em 4 dias. Vamos ver aqui em quantos dias o Bistrô Carioca teve menos clientes que o Família Tijucana? Vamos ver aqui então, pessoal, olha só. Aqui no dia 1, né, eu tô vendo aqui que ele teve menos, é só comparar a altura das barras. Quando a barra branca é menor do que a barrinha escura, então é porque isso aconteceu. Ó, então aqui daí no caso, 1, né, dia 1 aqui isso aconteceu, dia 2 não. Aqui daí o dia 3 não, né, tô vendo que o Bistrô Carioca teve mais, ó, a barrinha branca é maior, tá? Agora no dia 4 aqui isso aconteceu, no dia 5 aconteceu, ligeiramente menor aqui a barra branca do que a escura, e dia 6 aqui isso também aconteceu. Então, achamos aqui a alternativa correta, certo? Tá falando aqui que o Bistrô teve menos clientes que a Família Tijucana em 4 dias. De fato, foram 4 dias, dias 1, 4, 5 e 6, beleza? Alternativa correta aqui então pra gente, letra E. E bora lá pra questão de número 2, pessoal. Atualmente, no colete usado pelos jogadores profissionais de futebol, existe um aparelho que funciona como GPS, Global Positioning System, que pode informar a distância que o jogador correu durante a partida. Considerando um campo de futebol em formato retangular, com 105 metros de comprimento por 45 metros de largura, quantas voltas daria em torno desse campo um jogador que correu 9.400 metros durante a partida? Bom, galera, então, olha só, ele quer saber quantas voltas e vejam que a resposta aqui, né, estranhamente ela está na forma de fração, certo? Mas para eu saber quantas voltas esse jogador deu, pessoal, vamos raciocinar um pouco e entender da onde vem ou da onde pode vir essa fração. Se eu pegar aqui o total que esse jogador correu, né? Como ele está dando voltas em torno do campo, volta em torno de um campo, eu estou falando de perímetro do campo, né? Um campo retangular. Se eu dividir o total que esse jogador correu pelo perímetro do campo, o resultado, ele vai me dar aí quantas voltas esse jogador deu, certo? Minha ideia é essa, né? Mas vamos calcular aqui então primeiro o perímetro desse campo. Pessoal, fazer aqui um desenho só para a gente poder visualizar melhor, ó. Vamos dizer que aqui é 105 metros, aqui é 45, né? Se eu somar 105 com 45, isso aqui dá 150, tá bom? Se eu fizer vezes 2, pessoal, quando eu faço 150 vezes 2, eu estou computando os outros dois lados que são iguais, tá? Uma forma de calcular perímetro aqui no bizu, né? Soma aqui comprimento com largura e multiplica por 2, tá? Outra forma, daria para somar tudo aqui 1 a 1, mas assim é mais fácil. 150 vezes 2, isso aqui dá 300 metros, ou seja, aqui tem metros, né? Ou seja, o perímetro desse campo é 300. Para eu saber agora quantas voltas o jogador deu, conforme eu falei, eu vou dividir os 9.400 metros que ele correu pelos 300 metros do perímetro do campo. Por quê? Se cada 300 metros é uma volta, quando eu divido 9.400 por 300, eu vou ter a quantidade de voltas. Agora, galera, vejam só comigo. Se eu dividir 9.400 por 300, ó, vou escrever na forma de fração, consigo cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, isso aqui me daria 94 terços. Que daria para dividir, mas não adiantaria nada, uma vez que as alternativas não estão na forma de número decimal. Essa conta aqui, né, não seria inteira. Não daria um número inteiro, porque 9 mais 4 dá 13, e a soma 13 não é divisível por 3. Então, 94 também não é. Critério de divisibilidade por 3. Agora, se eu olhar nas alternativas, pessoal, vocês vão ver que eu não tenho nenhuma aqui 94 terços. Aí a gente pensa, tá errado, professor? Será que o problema tá errado? Será que eu errei? Será que o professor errou? E não, galera. Qual que é a ideia aqui, ó? Eu tô vendo que eu tenho aqui algumas possibilidades de denominadores, e um deles aqui é 9, ó. Mas para eu transformar esse denominador 3 em 9, eu posso multiplicar embaixo por 3. Mas, se eu multiplico numa fração o denominador por 3, eu preciso multiplicar o numerador também por 3, porque senão eu estou mexendo na fração, eu estou alterando a fração. Agora, quando eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, o resultado não se altera, né? Isso aqui vai dar 3 vezes 3 dá 9, 94 vezes 3, galera, isso aqui vai dar 282, tá? Tô ganhando um tempinho aqui nos cálculos. Ou seja, a quantidade de voltas que esse jogador deu foi de 282 nonos de voltas, né? Meio estranho falar dessa forma, mas é uma possibilidade, não está errado. A alternativa correta aqui, então, pra gente, portanto, de letra B, beleza? E bora lá para a questão do número 3, pessoal, olha só. Segundo reportagem do site UOL, de 25 de abril de 2021, existem histórias que contam que o biscoito da sorte, como um restaurante chinês, tem sua origem na China.
outras no Japão e algumas nos Estados Unidos. Com uma massa sequinha e oco por dentro, esse biscoito possui em seu interior um papel com uma frase contendo uma mensagem a partir de provérbios com lições de vida. No biscoito da sorte, que se encontra no Brasil, além da frase, é possível encontrar no verso sugestões de 6 números para a loteria. Observe os números na imagem a seguir. Tá, então aqui eu tenho o número aqui da imagem 1, né, seguido aqui 6 números aqui, certo? E aqui 6 números aqui na imagem 2. Vamos continuar a leitura. Considere 2 numerais. O primeiro formado pelos 6 algarismos da imagem 1, escritos um ao lado do outro, na ordem que aparecem, e o segundo formado da mesma maneira, porém com os 6 números da imagem 2. Com base nesses 2 numerais formados, é correto afirmar que, letra A, os 2 numerais possuem a mesma quantidade de classes e ordens. Letra B, o primeiro numeral é maior que o segundo e por aí vai até a alternativa E. Eu vou ter que julgá-las aqui, uma a uma, para ver aqui qual é a correta, tá bom, pessoal? E vamos lá, ele falou aqui da junção de todos os números que estão aqui para formar um grande número dos dois casos. O que eu vou fazer aqui para facilitar na sua vida é escrever um do lado do outro aqui para formar o número, ó, galera. 03, 18, ó, tô puxando daqui e escrevendo o número, tá? 03, 18, 25, 32, 42 e 61. Legal. Agora aqui o próximo, ó. Aqui eu tenho 12, 21, 28, 36, 44 e 56. Legal. Agora o que eu vou fazer aqui, ó. Como a primeira alternativa ali já está falando que eles têm a mesma quantidade de classes e ordens, o que eu posso fazer é separar aqui as ordens, né? Separar as classes, colocando pontinhos aqui a cada 3 algarismos da direita para a esquerda para ver aqui como é que fica. Então, ó, aqui 3, aqui 3, aqui 3, e daí teria mais um aqui, mas aqui acaba o número. E veja uma coisa curiosa aqui, legal da gente perceber, pessoal. Esse 0 aqui à esquerda não serve para nada, né? Então eu posso cortar esse 0 aqui, porque é um número, né? Estamos falando de um número, então não tem sentido deixar um 0 à esquerda ali sozinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Separei aqui. Que número eu tenho aqui, ó? Aqui eu tô vendo que eu tenho unidade simples. Aqui vou até dar um destaque aqui para separar as classes, tá? Pessoal, unidade simples, milhares, milhões e bilhões. Então aqui eu tenho 122 bilhões, 128 milhões e daria para terminar de ler. Aqui, ó, vou separar aqui, ó, classes aqui, colocando aqui para a gente poder fazer as análises mais fácil. Ó, aqui eu tenho 31 bilhões, né? Aqui só tem 31, o 0 ali à esquerda não faz diferença. 825 milhões, 324 mil e por aí vai, 261, né? Agora vamos analisar, ó, letra A. Os 2 numerais possuem a mesma quantidade de classes e ordens. Galera, não tem a mesma quantidade de classes e ordens, porque o primeiro aqui, ó, a última ordem dele aqui seria o 0, né? Lembra que a gente fala em última ordem, aqui tá é o algarismo que é escrito por primeiro, tá? E aqui, como eu tenho um 0 sendo escrito por primeiro, não tem sentido ele aparecer, então aqui eu tenho uma ordem a menos do que nesse, porque aqui eu tenho o algarismo 1 por primeiro, né? A última ordem dele. Então aqui eles não possuem a mesma quantidade de ordens. Classe sim, ambos vão até os bilhões, né? Tem 4 classes, mas ordens não, então a letra A tá fora. Letra B. O primeiro numeral é maior do que o segundo. Será que o primeiro numeral é maior do que o segundo, pessoal? 31 bilhões aqui, conforme a gente já viu, contra 122 bilhões. Não precisa nem terminar, a gente sabe que ela está fora, né? A letra C, pessoal. 3 algarismos do numeral possuem o mesmo valor relativo que 3 algarismos do outro numeral. Pessoal, para a gente interpretar mais fácil isso aqui, você se lembra o que é valor relativo? Se você não se lembra o que é valor relativo, também chamado de valor posicional, o valor relativo diz respeito ao valor de um dado algarismo a depender da ordem na qual ele está. Por exemplo, o valor relativo desse 6 aqui, ó, que está na dezena, é de 60. O valor relativo desse 2 que está aqui na centena simples é de 200, tá? Então, para que eu tenha 2 numerais aqui, nos 2 números aqui, né, 3 algarismos, no caso aqui ele falou, 3 algarismos dos numerais que tenham o mesmo valor relativo, primeira coisa, tem que ser o mesmo algarismo, certo? E além de ter que ser o mesmo algarismo, ele tem que estar na mesma ordem relativa. Por exemplo, tem que ser o algarismo 3, ambos na centena simples. Aí eles têm o mesmo valor relativo. Basicamente é essa a ideia, tá? Então vamos ver como é que fica isso aqui. Vamos ver se tem, de fato, 3 algarismos aqui que possuem o mesmo valor relativo, né? Ou seja, são o mesmo algarismo e estão na mesma posição aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui 4, 5 e 6, aqui não tem, aqui, ó, aqui tem o 6, só que ele tá na dezena e aqui tá na unidade simples, então não pode, né? Opa, agora já encontrei o primeiro aqui, ó. O 4 aqui na unidade de milhar, ele é o mesmo nos dois e possui ali, está na mesma posição, né? Ambos na unidade de milhar. Vamos ver o outro aqui, ó. 2 aqui, ó. O 3 aqui, ó. Tô vendo aqui que eu tenho 3 na centena de milhar e aqui também eu tenho 3. Já são 2, né? 2 já satisfizeram o critério. Vou pegar aqui a cor agora verde-limão aqui, ó. Vamos ver o que mais que eu tenho. 8, 2... Opa, mais um aqui, ó. Aqui eu tenho 2 da dezena de milhão aqui e 2 da dezena de milhão aqui. Ambos têm o mesmo valor relativo aqui no caso de 20 milhões, né?
Então, aqui já encontrei, né, pessoal? Os outros aqui não batem, né? Mas aqui a gente já conseguiu matar a questão, ó. 3 algarismos de um numeral possuem o mesmo valor relativo que 3 algarismos do outro numeral. Perfeito, tá correta. Se quiser testar as outras duas aqui, que são um pouquinho chatas, tá, pessoal? Mas ambas são falsas aqui. Alternativa correta é letra C, matamos aqui. Claro que antes de você seguir, se você estiver fazendo a prova, é muito importante que você dê uma verificada ali para ver se isso tá certo ou não, né? Mas, em todo caso, essa aqui daí é a resposta, tá? E se você chegou até aqui, não esquece, clica no gostei, faz a sua inscrição aqui nesse canal para você receber mais conteúdos como esse. Isso aqui é muito importante pro algoritmo do YouTube entender esse conteúdo como mais relevante. Também, se você se inscrever, você sempre vai receber mais conteúdos nossos aqui do canal quando a gente postar, tá? Não deixa de fazer, é de graça para você e ainda dá uma baita força pro canal, beleza? E bora lá, questão 4, olha só. No fim do ano passado, as mães das crianças da creche Pula Pula resolveram fazer um feirão de trocas de brinquedos e livros, de modo a darem um destino mais sustentável aos materiais que seus filhos não usavam mais. Elas combinaram que 10 livros equivaleriam a 4 kits de blocos de montar, 3 kits de blocos de montar equivaleriam a 7 bonecos e 6 bonecos equivaleriam a R$ 240,30. Nesse sistema de troca, cada livro custou... Então vejam, pessoal, minha ideia aqui é descobrir o valor de cada livro, né? E para descobrir o valor de cada livro, eu vou ter que pegar aqui a última dica que ele deu, ó. 6 bonecos equivaleriam a R$ 240,30 e ir voltando no problema, uma vez que uma coisa está ligada na outra aqui através dessas dicas que estão em sucessão, né? Então vejam, pessoal, se 6 bonecos custaram R$ 240,30, como que eu faço para calcular quanto custou cada boneco? Vou até organizar aqui, ó. Bom, se 6 custaram R$ 240,30, para eu saber o valor de cada um, eu divido R$ 240,30 por 6. E aqui tem um bizu, né, galera? Se a gente pensar em dinheiro, como ambos os números aqui são divisíveis por 6, isso funciona justamente porque existe essa divisibilidade. Ó, vou dividir primeiro a parte inteira e depois a decimal. 240 dividido por 6 dá 40, né? 4 vezes 6 dá 24, então 40 vezes 6 dá 240. Então aqui dá 40, e agora 30 centavos dividido por 6 dá 5 centavos. 5 centavos, 0,5. Então 40,05 cada boneco, tá? Aqui dá então um boneco. Aqui daí, ó, subindo, ó, já usei aqui a última dica para descobrir o valor de cada boneco. Agora para a próxima dica, ó. 3 kits de blocos de montar equivalem a 7 bonecos, equivaleriam a 7 bonecos. Para eu saber o valor de 7 bonecos, pessoal, tô organizando aqui, ó, 2. Para saber o valor de 7 bonecos, eu pego esse valor de um só e multiplico por 7. 40,05 vezes 7 também dá para fazer mentalmente usando essa dica aí que eu usei, né? Primeiro 40 vezes 7, aqui nem precisa testar a divisibilidade, uma vez que nada é dividir, né? 40 vezes 7 dá 280, e 0,5 vezes 7, 5 centavos vezes 7 dá 35 centavos, tá? Então aqui é o valor de 7 bonecos. E ele falou que esses 7 bonecos equivaleriam, ou seja, são iguais a 3 kits de blocos. Para eu saber o valor de cada kit de bloco aqui então, né, pessoal? Eu simplesmente, aqui ó, esse valor aqui então, que equivale a 7 bonecos, também equivale a 3 kits de blocos, tem que deixar isso aqui, né, 3 kits de blocos, tá? Agora eu pego esse valor de 280,35 e divido por 3 aqui, para descobrir aqui o valor de cada kit de bloco, tá bom, pessoal? E aqui eu vou deixar indicado que esse cálculo, não vou fazer ele na íntegra aqui, porque isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho, tá bom, galera? Mas se a gente dividir 280,35 por 3, o valor aqui vai dar 93,45. Caso você não se lembre como é que faz continha de divisão com vírgula, tá? Não vou fazer aqui, mas só deixar indicado. Vou falar para vocês como é que faz. Você simplesmente iguala as casas depois da vírgula, ou seja, eu teria que dividir 280,35 por 3,00, igualou, você corta as vírgulas, tá? Corta as vírgulas e faz a divisão desse número por esse sem vírgula, tá bom? O resultado vai ser o mesmo, tá? Então aqui, ó, achei aqui 93,45, isso aqui é o valor de cada kit de bloco, um kit de bloco, né? Um kit de bloco, tá bom? E aqui por último, ó, ele fala aqui que 10 livros equivaleriam a 4 kits de blocos. Então agora eu tenho que saber o valor de 4 kits de blocos. Para eu saber o valor de 4 kits de blocos, eu pego 93,45 e multiplico por 4, já que cada um kit de bloco custa 93,45, né? E fazendo essa operação, pessoal, deixando o valor indicado, isso aqui vai dar 373,8 ou 373,80. R$ 373,80. Isso aqui é o valor de 4 kits de blocos, tá? 4 kits de blocos que equivalem aqui a 10 livros, que é igual a 10 livros, né? Igual aqui a 10 livros. E se isso aqui vale 10 livros, para eu saber o valor de um livro, eu divido isso aqui por 10. Então, 363,8 dividido por 10, lembrando que divisão por 10, quando eu tenho um número decimal, é só andar com a vírgula uma casinha para a esquerda. Então, isso aqui vai virar R$ 37,38 cada livro. Matamos a questão, tá bom, pessoal? Aqui acabou a questão. 37,38, alternativa correta aqui de letra B. B de bosque. Pensou que ia falar besteira, né? Vai lá para a questão 5, bora lá.
A fim de arrecadar dinheiro para sua formatura, Leca decidiu rifar uma cesta de chocolates e disponibilizou os 60 números da tabela abaixo para vender entre seus amigos. Tá, então aqui a gente tem a tabela dela, né? Com os 60 números, onde deu 1 a 60. E agora vamos ler aqui, ó. Quando Dani foi escolher o seu número, resolveu que ele deveria satisfazer as seguintes condições. A primeira, vou chamar aqui de A, B, C e D, tá, pessoal? Só pra gente organizar aqui. A, B, C e D. A, o número escolhido deveria ter 2 algarismos, um deles sendo par e o outro ímpar. B, o número escolhido não deveria ser divisível por 6 nem por 7. C, quando fosse dividir o número escolhido por 5, o resto deveria ser 2 ou 4. E D, ao trocar a ordem dos algarismos, o número escolhido deveria continuar sendo o número contido na tabela. Tá. Ao perceber que 3 números dessa tabela satisfaziam suas condições, Dani comprou 3. Os 3, né? A soma desses 3 números é... Tá, então eu tenho que descobrir quais são os 3 números. O problema até me deu essa dica, né? Falou que são 3. Tenho que descobrir quais são os 3 números que satisfazem aqui esses 4 critérios e somar eles. Basicamente isso, né? E como é que eu vou fazer isso, pessoal? Vou fazer isso eliminando os números que não servem, né? Primeiro aqui, ó, galera, vou pegar esse primeiro pedacinho aqui da dica A, ó. O número escolhido deveria ter 2 algarismos. Então, do 1 ao 9 eu já sei que estão fora. Ó, já vou riscar aqui do 1 ao 9, tá bom? Um deles sendo par e o outro ímpar. Eu vou deixar para riscar isso aqui daqui a pouco, porque a gente vai eliminar mais algarismos, tá bom, galera? Claro que você poderia já ir eliminando aí, né? Mas aqui eu tô seguindo aqui um caminho mais eficiente. Vamos ver a segunda dica. O número escolhido não deveria ser divisível por 6 nem por 7. Vou ver isso depois. C. Quando fosse dividir o número por 5, essa aqui eu vou deixar por último, tá? O resto deveria ser 2 ou 4. E aqui é D. Ao trocar a ordem dos algarismos, o número escolhido deveria continuar sendo o número contido na tabela. Ou seja, pessoal, para que quando eu inverter a ordem dos algarismos ele continua estando contido na tabela, esse número aqui, ó, ele tem que ter o algarismo das unidades igual a 6 ou menor do que 6. Na verdade, igual a 6 não pode, porque senão ele já tá fora, tá? Com exceção do 60 aqui, que invertido seria 0,6, né? Ou seria 6 estaria na tabela. Os demais aqui não servem. Todos os que tem o segundo algarismo igual a 6, 7, 8 ou 9 não dá. Por quê? Porque só você pensar, ó, se eu inverter o 56, ele vai virar 65, certo? Se eu inverter o 57, ele vai virar 75. E o máximo número que eu tenho na tabela é o 60. Então, todo mundo que tem o segundo algarismo igual a 6 ou maior do que 6 está fora, né? Com exceção aqui do 60, que não é excluído por esse critério. Então aqui, ó, todos esses caras aqui eu já consigo excluir, ó. Esses aqui, né? Com exceção do 20 ali, né? Esses aqui eu não excluo, né? Aqui, esses aqui estão tudo fora, ó. Já consigo excluir aqui com base no critério do item D, tá bom? Agora a gente consegue excluir mais uns números aqui, né? Vamos ver, ó. Aqui, ó, agora eu vou usar esse critério. Um deles sendo par e o outro ímpar. Então, olha só, tem que um ser par e o outro ímpar necessariamente. Todos aqueles que tiverem 2 algarismos pares ou 2 algarismos ímpares, eles já estão fora, né? E aqui já vou cortando, ó, de 2 em 2 aqui, ó. Ímpar, 2 ímpares, 2 ímpares, 2 ímpares estão fora. Aqui também 2 pares, ó. Aqui o 10 até poderia ser. Não vai dar conforme os outros critérios que a gente vai ver, mas aqui o 10 ainda poderia ser, né? Tem que ser um par e um ímpar, né? Aqui um par e um ímpar, por exemplo, 21, 2 é par, 1 é ímpar, ele ainda poderia, mas aqui, ó, 2 pares, 2 pares. Aqui, vamos ver o que mais que eu corto, ó, 2 pares, vou ganhando um tempinho aqui, galera, ó, 2 ímpares, 2 ímpares. Aqui, deixa eu ver, 31, 2 ímpares, 51, 2 ímpares, 55, 2 ímpares, 35, 2 ímpares, 3 e 5, né? 45 aqui, um par e um ímpar, esse aqui ainda pode. Deixa eu ver se estou esquecendo de eliminar alguém aqui. Acho que não, mas se de repente eu estiver esquecendo depois eu vou eliminando, tá? Aqui, ó, o 40 tem 2 pares, o 60 tem 2 pares, 50 um par e um ímpar, 30 um par e um ímpar, até aqui, aparentemente, acho que aqui, não, 25 ainda pode, né? 2 par e 5 ímpar, 14 aqui, um par e um ímpar, 1 e 2, um ímpar e um par, aqui o 10 aqui, um ímpar e um par, então aqui aparentemente eliminei todo mundo. Se eu esqueci alguém, daqui a pouquinho a gente já vê e tenta eliminar, tá? Agora vamos ver aqui o próximo critério, ó, pessoal. O número escolhido não deveria ser divisível por 6 nem por 7. E vejam que conforme eu vou achando os números para eliminar, e eu elimino, não preciso mais analisá-los, né? Uma vez eliminados, se eu riscar aqui e me organizar na tabela, eu não preciso mais ficar testando eles, né? Agora, ó, todos os múltiplos de 6, ou seja, a tabuada do 6, né? Para ser divisível por 6 tem que ser múltiplo de 6, essa é a ideia. Então aqui já vamos pegar, ó, o 6 já tá fora, mas não preciso testar. Ó, eu tenho aqui o 12, que é múltiplo de 6. Deixa eu ver quem mais aqui, o 24 já foi, aqui, 36, não, 36 já tá fora. Aqui o 54 é múltiplo de 6, 6 vezes 9 dá 54, né? 42 já foi. Aqui, aparentemente, eliminei todos os múltiplos de 6. O 30 aqui, ó, o 30 aqui também tá fora, 6 vezes 5 dá 30, né? Não pode.
Também não pode ser divisível por 7. Então aqui eu já elimino os múltiplos de 7, ó. O 14 aqui, o 21 aqui também não pode. Vamos ver, 34 pode, 52, 7 vezes 8 dá 56, 7 vezes 7 dá 49, 52 não. Tá, vamos ver aqui o que mais. Tá, aparentemente aqui acho que eliminei quase todo mundo, né? 23, 23, 25, 32, 34, 45 aqui, 7 vezes... Não é 43, aparentemente aqui foi tudo, né? Aqui, os 50 aqui também não tá fora, mas até agora, então, parece que eliminei tudo. Agora, eu vou pro último critério aqui, que é o critério C, pessoal, que é o mais chatinho aqui da gente visualizar, ó, que é o número escolhido, ao ser divisível por 5, ele tem que deixar resto 2 ou 4. E qual que é o bizu aqui, pessoal? Quando eu divido um número por 5, né, pro resto ser igual a 0, ele tem que ser um múltiplo de 5. E pro número ser um múltiplo de 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Isso aqui para ele ser múltiplo de 5, né? Agora pensa comigo, para ele deixar resto 2, pessoal, ele tem que ser um múltiplo de 5 mais 2. Então, para deixar resto 2, tem que ser um múltiplo de 5 mais 2. Então, para ele deixar resto 2 aqui, ele tem que terminar ou em 2, né? Se terminando em 0, ele é múltiplo de 5. Para deixar resto 2, ou seja, para ser um múltiplo de 5 mais 2, ele tem que terminar em 2. Então, aqui ele termina em 2 ou em 7, porque se terminar em 5 também é múltiplo de 5, né? Então, aqui ele tem que terminar em 2 ou em 7. E para deixar resto 4, seguindo a mesma ideia, você terminar em 0 é múltiplo de 5. Para deixar resto 4, então mais 4. Então, ele tem que terminar em 4 ou em 9, né? Por quê? Porque 5 mais 4 dá 9, tá bom? E agora eu tenho que ver, galera, para o número satisfazer as condições, ele tem que terminar em 2 ou em 7, né? Para deixar resto 2, ou em 4 ou em 9, tá? Então vamos ver aqui quem que a gente já consegue eliminar aqui, ó. O 50. O 50 é múltiplo de 5, já não deixa resto 0 ali na divisão por 5, né? Melhor, deixa resto 0. Tem que deixar resto 2 ou 4, ó. O 23 aqui, ó. 23 aqui, deixa eu riscar aqui com outra cor, pessoal. Esse aqui é o último critério, ó. O 23 tá fora, porque ele não termina em 2, 7, 4 ou 9, né? O 25 também tá fora, é múltiplo de 5, certo? O 52 aqui também tá fora, né? 52 aqui também tá fora, certo? E quem que a gente consegue pegar aqui então, pessoal? Ó, o 41 aqui também tá fora, né? 41 aqui é múltiplo de 5 mais 1, mas acho que já dava para ter sido eliminado antes, não tenho certeza. Mas agora também eliminei. E quem que sobrou aqui, pessoal? Aqui, ó. Ah, deixa eu pegar aqui, ó. Pera aí que o 52 aqui, 52 termina em 2, né? O 52 se mantém aqui, o 41 que tá fora. 52, 32, 34, 45 é múltiplo de 5. E aqui encontramos 3 números, né? Agora acho que eliminei todo mundo, ó. Sobrou o 32... Beleza, não é múltiplo de 6, não satisfaz nenhum outro critério, um ímpar e um par. O 34 e o 52. Então aqui são 3 números que sobraram. Vejam que todo o resto foi eliminado. Esses são os 3 números, agora é só somar eles, tá, galera? 32 mais 34 mais 52, né? Vejam que todos terminam aqui em 2 ou em 4, ó. 2 e 4. Se vocês olharem todos os demais critérios, eles satisfazem todos. Não são múltiplos nem de 6 nem de 7. Um é par e outro é ímpar. Se você inverter a ordem, continua na tabela e por aí vai. Somando aqui, ó, 4 mais 2 dá 6, mais 2 dá 8, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 3 dá 11. Aqui daí 118, né? Isso aqui daí então é a soma pedida, a alternativa correta de letra D de lindo. Beleza, pessoal? E bora lá para a questão número 6, ó. Ricardo estava no parque de diversões e os seus 3 brinquedos favoritos, brinquedos 1, 2 e 3, tinham filas de tamanhos diferentes. Em cada um desses brinquedos, um grupo de crianças da fila entrava, brincava e saía, dando lugar para um novo grupo de crianças entrar. Ricardo contou quantas crianças havia na fila de cada brinquedo. Como ele sabia quantas crianças entravam em cada grupo e quanto tempo levava a brincadeira, montou a seguinte tabela. Tá, então aqui tem na primeira coluna brinquedos, quantidade de crianças na fila, quantidade de crianças no grupo e tempo da brincadeira em minutos. Tá. Para decidir o brinquedo que queria, Ricardo considerou o tempo de espera em minutos para chegar à sua vez de brincar. Tá? Escolhendo o brinquedo xananana, não sei qual, 1, 2 ou 3, o tempo de espera de Ricardo será um número. Será um número o quê? Opa, tem que preencher aqui, né? Divisível por 7, divisível por 9, por aí vai. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da afirmativa acima. Tá. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer aqui, né? Ou, pelo menos, fazer de um deles para ver se eu consigo acertar, é calcular qual vai ser o tempo de espera aqui do Ricardo para um determinado brinquedo e ver se esse número aqui ele é divisível por 7, por 9 e por aí vai, né? Bom, e vamos pensar um pouquinho aqui, galera. Olha só minha primeira ideia, ó. Vamos pegar aqui o brinquedo 1, tá na ordem, tá? Vou pegar o primeiro aqui, ó. O que eu tô vendo aqui com relação ao brinquedo 1? Tem 250 crianças na fila de espera. Quantidade de crianças no grupo. Cada grupo de criança que vai entrar no brinquedo são 18 crianças. Ou seja, entram 18 crianças por vez, tá?
entram ali 18 crianças por vez, e o tempo de espera, aqui não, o tempo da brincadeira, desculpe, o tempo da brincadeira de cada um dos grupos é de 4 minutos. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui então, pessoal? Eu vou ver aqui quantos tempos de espera o Ricardo vai ter entrando na fila de tal brinquedo. Por exemplo, aqui, ó, se aqui eu sei que tem 250 crianças, e aqui eu tô vendo que a quantidade de crianças em cada grupo, ou seja, que vai entrar em cada brinquedo aqui, é de 18 crianças aqui por vez, né? Para eu saber quantos tempos de espera ele vai ter, eu vou simplesmente dividir 250 por 18 e ver quanto dá esse resultado, tá? O número ali que apareceu no meu quociente vai dizer o tempo de espera que vai ter ali o tempo de espera não, ele vai dizer a quantidade de tempos de espera, que o Ricardo vai ter que esperar para chegar a vez dele. Vamos lá, ó, 250 dividido por 18, ó, vamos ver. Aqui 18 vezes 1 dá 18, sobra 7, né? Baixo 0, 18 vezes 5 dá 90, não, vezes 6, aqui dá 3, 18 vezes 3 dá 54, se fizer a continha aqui, deixa que eu ganhe um tempinho, né, isso aqui vai sobrar 16, tá, pessoal? O que que significa isso aqui? Presta atenção, ó. Significa que os grupos de 18 crianças aqui, que estão aparecendo aqui, né? Esses grupos de 18 crianças, de 18 em 18, né, até completar aqui o 250, de 18 em 18 eles vão entrar 13 vezes dentro do brinquedo, certo? E daí ainda vai ter que rolar ali um último grupo aqui, né, que vai sobrar aqui 16 crianças que vai entrar sozinhas ali no próximo. Quando o Ricardo chegar na fila, ele seria a 17ª criança aqui desse próximo grupo, né? Então a quantidade de vezes que o Ricardo teria que ficar esperando ali as entradas do grupo seriam 13 grupos entrar. E como cada grupo vai brincar ali por 4 minutos, então para eu saber o tempo de espera do Ricardo, eu tenho que fazer 13 vezes 4, que dá 52 minutos. Então esse aqui seria o tempo de espera do Ricardo e eu escolhi o brinquedo número 1, tá? E aqui, claro que eu poderia já ir testando os brinquedos 2 e 3, mas eu já vou ver se esse valor que eu acabei de calcular casa, ó. Escolhendo o brinquedo 1, o tempo de espera do Ricardo será um número, ó, escolhendo o brinquedo 1 aqui, será um número múltiplo de 13. Sim, ele é múltiplo de 13, né, galera? Até mesmo porque 13 vezes 4 dá 52. Então aqui acabou a questão, né? Múltiplo de 13. Não precisa verificar as outras. Claro, se quiser ver as outras, todas dão erradas ali, né? Senão o problema teria 2 respostas corretas, mas a resposta aqui é essa, tá, galera? Então, escolhendo o brinquedo 1, o valor aqui, né, o tempo de espera de Ricardo será um número múltiplo de 13, alternativa correta de letra C, beleza? E bora lá para a questão 7, pessoal. Na gravação de uma cena de um filme de faroeste, foi contratada uma quantidade mínima de figurantes. Todos deveriam usar uma calça, uma camisa, um par de botas e um chapéu. Esses vestuários chegavam ao set de filmagens embalados em caixas. Cada caixa de calças atendia a 90 figurantes, de camisas a 120 figurantes, de botas a 25 figurantes, de chapéus a 180 figurantes. Considerando que não houve sobras de vestuário em nenhuma das caixas e todos os figurantes ficaram vestidos de acordo com o previsto, qual a quantidade total de caixas necessárias para atendê-los? Tá, pessoal, essa questão aqui, ao meu ver, ela é uma questão muito inteligente, uma questão um pouco diferente aí, porque a gente lê ela no primeiro momento, a gente pensa que é de MDC, não sei você, mas eu quando eu li a primeira vez pensei que era de MDC, e tive que ficar pensando um tempinho para entender que ela não era de MDC. Aí você pensa, como assim, professor, ela não é de MDC? Não, ela não é, e eu vou te explicar o que tá acontecendo aqui, tá? Então vejam aqui, ó, aqui tá falando, né, que existem ali figurantes, que eles seriam servidos ali por roupas que vêm dentro de caixas, certo? Todos deveriam usar uma calça, uma camisa, um par de botas, né, então cada um vai usar um item de cada aqui, né, tirando as botas que são 2, mas a gente vai falar no par, né, então o par, 2 botas é um par só, tá bom? E aqui tá falando, ó, cada caixa de calças atendia 90 figurantes, ou seja, o que eu consigo entender disso, pessoal? Se cada caixa de calças atendia 90 figurantes, então isso significa que dentro dessa caixa tem 90 calças. Como é que você sabe disso, professor? Sei disso porque aqui tá falando que cada um deles vai usar apenas uma calça. Então, né, se aqui tá falando que cada caixa de calça atendia 90 figurantes, então é porque dentro dessa caixa tem que ter 90 calças, né? E dentro desse contexto, cada caixa tendo 90 calças, cada caixa de camisa, seguindo a mesma ideia aqui, né, atendendo 120 figurantes, então eu tenho 120 camisas no total, aqui eu tenho 25 figurantes, né, aqui as botas atendem a 25 figurantes, então eu tenho 25 botas, e aqui, chapéus eu tenho aqui, eles atendem a 180 figurantes, então eu tenho 180 chapéus, beleza? Essa aqui é a primeira ideia que a gente tem que ter. E agora pensa comigo, pessoal, o total de figurantes para que não haja sobra dos itens, né? E o problema falou aqui, ó, considerando que não houve sobra de vestuário, o total de figurantes ele tem que ser um múltiplo, por exemplo, dos 90 aqui, das 90 calças que eu tenho. Por quê? Porque vamos supor, por exemplo, que sejam 181 calças no total. Um exemplo, tá? Se forem 181 calças no total, observem aqui que nas 181 calças eu teria
duas caixas, né? Duas caixas de calças, uma vez que cada uma tem 90, aqui cada caixa tem 90, 90 vezes 2 é 180, e sobraria uma calça. Por que isso acontece? Porque o 181 não é múltiplo do 90. Então, para que não haja uma sobra de calças, eu tenho que ter um número múltiplo do 90. E seguindo a mesma ideia, para que não haja número aqui, né? Para que não haja sobra de camisas, o número tem que ser um múltiplo de 120. E seguindo a mesma ideia, tem que ser um múltiplo de 25 e também um múltiplo de 180. Beleza? Ou seja, tem que ser múltiplo aqui de todos esses carinhas aqui, tá? E aqui, ó, aqui daí no final aqui ele ainda fala, né? Foi contratada, olha só. Então, primeira ideia, né? Tem que ser um múltiplo comum, certo? De, vou escrever todo mundo aqui, ó, 90, 120, 25 e 180. Por que tem que ser um múltiplo comum? Porque se não for, haverá sobra, tá? Mas além disso, ele fala aqui que foi contratada a quantidade mínima de figurantes. Mínima, menor possível. Ou seja, além, olha só, presta atenção aqui, além de ter que ser um múltiplo comum a todos esses caras, também tem que ser o menor múltiplo comum, o mínimo, uma vez que ele falou que quer a quantidade mínima de figurantes, tá? Então, cuidado aqui. O MMC disso aqui vai ser o número de figurantes total que eu vou ter. Não é a resposta do problema. Tem que ficar ligado nisso, né? O problema pediu aqui, ó, o total de caixas necessárias para atendê-los. Aí a gente calcula depois. Mas primeiro aqui, então, pessoal, a gente consegue calcular aqui o MMC desses caras, né? E aqui para fazer esse MMC, pessoal, ó, vou ganhar um tempinho aqui, bizu. Lembra? Vou dividir todo mundo aqui por 5 para ficar mais fácil de calcular. MMC aqui, 90 por 5 dá 18, 120 por 5 dá 24, 25 por 5 dá 5 e 180 por 5 dá 36, né? É isso, 36, beleza. E agora, galera, dá para calcular por fatoração simultânea? Eu vou calcular aqui para vocês acompanharem, ó. 18, 24, 5 e 36. Vou calcular aqui o MMC deles por fatoração simultânea, né? Vamos lá, como é que vai ficar isso aqui? Dá por 2 aqui que fica 9, 12, 5 e 18. Dá por 2 aqui. Na verdade, o 18 aqui nem precisa porque ele é divisor aqui do 36, né? Então, quando eu tenho um divisor ali, eu posso cortar. Dá para deixar, também não vai fazer diferença, né? Agora que eu já comecei, eu vou manter. Dá por 2 aqui que fica 9, 6, 5 e 9. Dá por 2 de novo que fica 9, 3, 5 e 9. Agora dá por 3, sempre do menor para o maior, né? Que fica 3, 1, 5 e 3. Dá por 3 de novo que fica 1, 1, 5 e 1. E dá por 5 que fica 1, 1, 1 e 1. Agora multiplica, ó, vamos lá. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3 dá 45. Vezes 2 dá 90. 90 vezes 2 dá 180. Vezes 2 dá 360. Então, o MMC aqui desses caras é de 360. Porém, como eu fiz uma divisão por 5 aqui em todo mundo, que era um divisor comum fácil ali a todos eles, eu tenho que multiplicar por 5 para voltar para o MMC desses caras originais. Isso aqui é um macete, se você não sabia, anota aí, tá? Dá para dividir por 5, por 10, por 20, por 100, qualquer número que torne os seus cálculos mais simples, tá bom? Isso aqui, 360 vezes 5 dá 1.800, tá, pessoal? Tô ganhando um tempo aqui, ou seja, isso aqui vai ser a minha quantidade de figurantes, tá? Quantidade de figurantes. Agora, o problema perguntou qual o total de caixas utilizados. Como é que eu faço para saber o total de caixas, pessoal? Se cada uma das caixas, por exemplo, a primeira atendia a 90 figurantes, para eu saber o total de caixas, ou seja, aqui no caso ela tinha 90 calças, eu acho, né? Deixa eu ver aqui, 90, calças, 90 calças. Se eu vou ter aqui 1.800 figurantes e, portanto, eu vou ter que ter 1.800 calças, para saber o total de caixa de calças, eu divido 1.800 por 90. Aí eu vou ter o total, né? Então, fazendo essas divisões aqui, ó, galera, 1.800 dividido por 90, corta um 0, fica 180 dividido por 9, que dá 20, né? Vou ter aqui 20 caixas de calça, só fazer a divisão, tá? 1.800 dividido por cada um desses valores. 1.800 dividido por 120, vou ganhar tempo aqui agora nos cálculos, tá, galera? Isso aqui vai dar 15. 1.800 dividido por 25 dá 72, ganhando tempo, e 1.800 dividido por 180 dá 10. Ou seja, 20 caixas disso, 15 dessa, 72 dessa e 10 dessa. Para saber o total de caixas agora é só somar tudo, né? O total de caixas de todo mundo, ó. 72 aqui mais 15, isso aqui vai dar 87. 87 mais 10 dá 97. 97 mais 20 dá 117. Vou deixar anotado aqui, ó. Igual a 117 caixas no total. Beleza? 117 caixas, alternativa correta é letra C. Beleza, galera? Questão difícil aqui do MMC, né? Difícil de entender, difícil de interpretar e tudo mais. Mas com bom raciocínio a gente chega lá. Questão 8. Durante a Feira das Nações, realizada no CMRJ de 2024, os professores de cada uma das 5 disciplinas envolvidas atribuíram uma nota de 0 a 10 para cada turma. A nota final da turma corresponde à média aritmética dessas 5 notas. Uma das turmas ficou com nota final 8,3, mas esperava ter ficado com uma nota final maior.
Por isso, solicitou revisão das notas dadas pelos professores de cada disciplina. Ficou constatado que, de fato, uma delas havia sido digitada incorretamente. Após a correção, a nota final da turma passou a ser 9,7. A partir dessas informações, conclui-se que a diferença entre as notas digitadas correta e incorretamente é... Tá, então ele quer saber a diferença entre as notas digitadas ali na primeira e na segunda situação. Então observa aqui comigo, galera, que a nota inicial foi 8,3, né? A média inicial, média das 5 notas ali, né? Aqui é o momento inicial, que estava errado, né? Vou colocar in aqui de início. E no fim aqui, eles ficaram com nota 9,7. Vamos pensar aqui um pouco. Ele quer saber a diferença entre as notas correta e incorreta, não é verdade? Vamos pensar aqui, galera. Se eu tenho que a nota média de 5 notas foi de 8,3... como é que eu faço para calcular a soma de todas as notas? Lembra disso? Lembra comigo, ó, que a média aritmética, vou escrever na forma de fração, tá? A média aritmética é igual à soma de todas as notas dividido pelo número de notas, não é verdade? Isso aqui também pode ser escrito na forma de uma divisão, ó. Se eu dividir a soma pelo número de notas, certo? Isso aqui vai me dar a média, não vai? Mas agora, lembra das propriedades inversas da divisão, pessoal? Aqui o resto é zero, né? Logicamente, a gente está considerando aqui resto zero ou uma divisão exata, nem que o resultado aqui seja vírgula alguma coisa, tá bom? Galera, o que eu tenho aqui, né? Se o meu resto é igual a zero, eu sei que se eu multiplicar a média pelo divisor, o quociente pelo divisor, isso aqui vai ser igual ao dividendo, né? Esse aqui é o algoritmo da divisão, tá bom? Então, nessa situação aqui, ó, eu sei aqui que quociente vezes divisor é igual ao dividendo, né? Teria a soma do resto, mas aqui como o resto é zero não faz diferença. Então, olha só, quociente vezes divisor é igual ao dividendo, eu posso escrever que dividendo é igual a quociente vezes o divisor. Mas pensa aqui comigo, galera, quem que é o quociente? É a média aqui, né? Quem que é o divisor? É o número de notas. Então, dentro desse contexto, se eu multiplicar a média pelo número de notas, eu vou ter a soma de todas as notas. E é isso que eu vou fazer aqui, tá? De novo, vou multiplicar a média pelo número de notas para chegar na soma de todas as notas. Então, a média aqui foi 8,3, né? Vou multiplicar por 5 aqui e vou chegar na soma de todas as notas no momento inicial. Se a gente fizer esse cálculo, galera, ó, 8,3 vezes 5, 5 vezes 3 dá 15, vai 1, 5 vezes 8, 40, mais 1 dá 41. Uma casinha decimal, isso aqui dá 41,5, tá? Faço a mesma coisa aqui embaixo, vezes 5, já que continuam sendo as mesmas 5 notas. Vou deixar só indicado agora, ó, isso aqui vai ser 48,5. E o que eu tenho aqui? Presta atenção. Aqui eu tenho a soma das notas no momento inicial, que tinha uma nota errada, e aqui eu tenho a soma das notas no momento final, que estavam todas as notas corretas depois do ajuste ali que teve que ser feito, não é verdade? Agora pensa comigo, pessoal, essa nota final aqui, a soma das notas finais aqui, ela tá maior do que essa. Por que ela tá maior? Porque eu tive a correção de uma das notas que estava errada, não foi? Então, a diferença entre essa soma final e essa soma inicial é exatamente a diferença entre essas duas notas ali, a errada e a correta que foi corrigida. Em suma, é só fazer a diferença entre esses dois valores, tá, pessoal? 48,5 menos 41,5, isso aqui vai ser igual a 7. E acabou o problema, tá? Alternativa correta, letra D. Beleza, galera? Sussa, né? Questão 9, pessoal. Vamos lá pegar a questão 9 agora. Deixa eu tomar um golinho da minha água aqui. Um dos atributos do aluno do colégio militar é jamais faltar à verdade, ou seja, jamais mentir. Para isso é necessário ter honra. O aluno Fábio do CMRJ resolveu fazer um teste com a aluna Jaqueline, sua amiga. Ele montou a tabela abaixo com as letras C, M, R e J e as associou às letras H, O, N, R e A da seguinte forma. Então, ó, C, M, R e J sempre aqui, um seguido do outro e honra, 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 honra aqui embaixo, né? Fábio perguntou se sua amiga saberia qual letra da palavra honra estaria relacionada à letra J, que apareceria pela duomilésima vigésima quarta vez. Duomilésima vigésima quarta vez, posição 2024, né? Jaqueline acertou. Qual foi a resposta dela? Tá, primeira coisa aqui, pessoal, é a gente não fazer confusão aqui, ó, com a duomilésima vigésima quarta letra que vai aparecer, ó. Por exemplo, aqui eu tenho a primeira letra, segunda letra, terceira letra, quarta letra e por aí vai. Não foi isso que o problema falou. Ele perguntou a duomilésima vigésima quarta vez que aparece a letra J aqui, né? Ele foi categórico aqui, ó. Ou seja, se eu olhar aqui, ó, a primeira vez que aparece a letra J tá aqui, ó. Tá relacionado com o R, tá vendo? A segunda vez tá aqui, ó. Tá com o N. A terceira tá com o O. A quarta aqui, ó. A quarta tá com H, tá vendo? Eu vou até continuar aqui mais um pouco pra gente conseguir pegar o padrão e entender a tendência aqui, tá? CMRJ, honra. Tá, aqui daí a próxima letra J aparece aqui com o A. E aqui, galera,
eu vou repetir mais um aqui para vocês acompanharem comigo e entender o que acontece, ó. Aqui eu acabei honra, né? Repetiria a honra de novo, repete honra de novo, ó. E CMRJ. Aqui eu tive o último J, então, ó, vou continuar aqui embaixo só para vocês acompanharem, ó. CMRJ. Aí começa o H aqui de novo, né? Então, honra. Teria o A depois, mas não precisa. Ó. O que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal? Eu quero mostrar aqui, ó, que o J e o R aqui, né? Esse J aqui é o sexto J que está se repetindo aqui na minha sequência CMRJ. E vejam que aqui, ó, a partir do sexto eu começo a repetir o R, ó. Tá vendo? O R que está aqui começa a se repetir aqui. Agora, olha só o que é interessante da gente perceber aqui, ó. O meu ciclo de encontro das letras J com todas as variantes ali da palavra honra, ele vai se repetir a cada cinco vezes aqui que a letra J aparecer, tá vendo? Ó, na quinta vez aqui, eu tive a letra J em consonância aqui, né, aparecendo com a letra A, certo? E se eu repetir toda essa estrutura aqui de novo, ó, começar no CMRJ e fizer honra de novo, quando eu tiver a 10ª vez, eu vou ter a letra J e A novamente. Por quê? Porque é a repetição dessa mesma estrutura. Eu vou estar simplesmente repetindo ela. Então, se ela apareceu a primeira vez, a letra J com a A apareceu na quinta vez, na 10ª vez que aparecer a letra J, eu vou ter o J com A de novo. Por quê? Porque está repetindo, é CMRJ e honra embaixo, mesma coisa, tudo igual. Na 15ª vez, eu vou ter de novo o J e A. Na 20ª vez, eu vou ter de novo o J e A. Por quê? Porque a cada 5 repete o ciclo e eu tenho o encontro aqui do J e do A. Ou seja, o que eu já consigo pegar aqui, galera? Que a cada 5, né, sempre no quinto ou em todas as posições múltiplas de 5, posições de repetição da letra J, em todas as posições de repetição da letra J múltiplas de 5, eu vou ter o J aqui alinhado com o A. Ou seja, aqui, por exemplo, na quinta vez eu tenho o J e o A, na 10ª vez eu tenho o J e o A, na 15ª vez eu tenho o J e o A, e assim vai. Aqui ele está perguntando, né, a 2.024ª vez. O que vai acontecer aqui, pessoal? O último número múltiplo de 5 antes desse cara é a 2.020ª posição, não é? 2.020ª posição, que é um número múltiplo de 5. Então aqui eu vou ter as letras J e A, tá vendo? E depois que eu tenho aqui a 2.020ª posição aqui com as letras J e A, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a contagem de novo ali para ver aonde que eu vou chegar na 2.024ª, né? E vejam que se eu fecho aqui um ciclo, né? A 2.020ª posição, eu tenho o encontro de J e A, é como se eu tivesse aqui, ó, J e A. Agora eu recomeço o ciclo de novo, ó. 2.021ª, vou até colocar aqui, ó. 2.021ª, 2.022ª, 2.023ª e aqui 2.024ª, ó. O que eu teria? Eu teria o J junto com o H, beleza? Só pensar no ciclo aqui, perceber que eles se encontram aqui, né? Todo quinto ou múltiplo de 5 eu tenho o J com A e seguir a tendência. Então aqui 2.024ª, letra H, a alternativa correta é letra A. Beleza, pessoal? E bora lá para a questão do número 10, olha lá. Nicole vai fazer uma festa de 15 anos e deseja enfeitar cada mesa do salão com um pequeno vaso de flores, contendo tulipas e rosas. Ela deseja fazer o maior número de vasos, todos idênticos e com a mesma quantidade de tulipas e a mesma quantidade de rosas em cada um deles. Sabendo que a floricultura fará a entrega de 108 tulipas e 72 rosas para a confecção desses vasos, e que todas as flores serão usadas, é correto afirmar que... Tá, então olha só, pessoal, o que está acontecendo aqui, né? Eu tô vendo aqui que a Nicole, ela vai ter aqui 108 tulipas e 72 rosas, e o problema falou aqui, ó, que todas as flores serão usadas, ou seja, não pode haver sobras de flores. Se não pode haver sobra de flores, pessoal, eu sei que esse número de vasos aqui, né, a quantidade de vasos aqui que ela vai ter, os vasos de flores, ele tem que ser um divisor tanto do 108 quanto do 72. Mas por que tem que ser um divisor dos dois? Porque se não for divisor, vai sobrar um tipo de flor. Por exemplo, vamos supor que sejam aqui, ó, vamos supor que sejam 50 vasos, um exemplo, tá? Se eu tiver 50 vasos, pessoal, 50 vasos, se eu dividir 108 por 50, o 108 não é múltiplo de 50, e portanto o 50 não é divisor de 108. Se o 50 não é divisor de 108, eu não consigo distribuir essas 108 rosas igualmente nos 50 vasos. Então vão sobrar rosas. Rosas não, né? Aqui é tulipa, né? 72 rosas que estão aqui. Então vão sobrar tulipas. Da mesma forma, se o número não for... Se a quantidade de vasos não for divisor de 72, vão sobrar rosas, né? Ou seja, esse número aqui de vasos, ele tem que ser um divisor comum, né? Divisor comum de 108 e 72. Primeiro ponto, porque se não for, vão sobrar flores, né? Agora, ó, aqui ele fala, ela deseja fazer o maior número de vasos. Opa, então pera lá. Além de ser
divisor comum da 108,62 tem que ser o máximo, porque ela quer fazer o maior número possível de vasos. Então, isso aqui vai ser o MDC de 108,72, certo? O número de... Atenção, pessoal, o número de vasos vai ser o MDC de 108,72. Presta atenção num bizu aqui, galera, em problemas de MDC, que eu sei que muitos de vocês costumam ter dúvidas. Para você saber o que é o MDC, você tem que ver o que precisa ser máximo. Às vezes eles te dão um problema de MDC falando a palavra mínimo. Isso acontece, pode acontecer, tá? Só que o mínimo não vai ser o MDC. Para ser o MDC, você tem que buscar o que naquele problema que vai ser o máximo. Inclusive, pensa comigo, se o número de vasos aqui tem que ser o máximo, a quantidade de flores em cada vaso vai ser a menor possível. Por quê? Porque se eu tenho muitos vasos, eu vou ter menos flores em cada vaso. Ele poderia ter dado esse mesmo problema aqui, falando para vocês, eu quero distribuir essas flores em vasos de modo a colocar a menor quantidade possível de flores em cada um. Opa, então pera lá, se eu tenho a menor quantidade possível de flores em cada um, a quantidade de vasos tem que ser a maior possível. Tá vendo? Fica ligado nessas nuances que isso aqui é clássico em problemas de MDC, tem que saber interpretar e entender ele. Para saber o que é o MDC, procura o que vai ser o máximo na tua questão. Fechou? Então aqui, ó, MDC de 108,72. Bom, aqui vou usar o bizuzinho, né, pessoal? Vou dividir aqui ambos por... Que número aqui que tá fácil de dividir? Acho que por 9, né? Vou dividir aqui por 9 para calcular esse MDC de maneira mais fácil, ó. MDC, 108 dividido por 9 dá 12, 72 dividido por 9 dá 8. E agora eu calculo aqui o MDC entre 12 e 8. MDC é 12 e... Não, aqui é 9, é 12, aqui 108... Deixa eu só ver aqui se eu tô fazendo essas contas certas, ó, vamos lá. 12 vezes 9 dá 72, então o 12 aqui na verdade vai por segundo, né? Então aqui é 12, e aqui 108 dividido por 9, isso aqui vai dar 15, né? Agora eu fiquei na dúvida. Tô fazendo tudo errado aqui, pessoal, era para dividir... Tá, na verdade não tô fazendo errado, é porque aqui no meu exemplo eu dividi por 12 e aqui eu tô dividindo por 9, vocês me perdoem, mas vamos lá que eu vou voltar aqui, ó, vou dividir por 9 mesmo. Se eu dividir 108 por 9... 9 vezes 1 dá 9, 10 menos 9 sobra 1, 9 vezes 2 é 18. Tá, então aqui é 12 mesmo, tá certo? E aqui 72 dividido por 9, isso aqui vai dar 8. Beleza? 8 vezes 9 é 62, tá certo? Agora, o que eu vou fazer aqui, né? Vou calcular o MDC de 12 e 8 de cabeça mesmo. Qual que é o MDC entre 12 e 8, pessoal? Só pensar nos divisores dos dois aqui e ver qual que é o maior. Divisores do 8, 1, 2, 4 e 8. Bom, o 8, que é o maior, não é divisor de 12, não é, né? Depois o 4. 4 é divisor de 12, então é o próprio 4 aqui, certo? Agora, como eu fiz uma divisão por 9 para acelerar meu cálculo, aqui eu faço uma multiplicação por 9, para voltar para o valor original, tá? Macete, bizu, anota aí. 4 vezes 9 dá 36. Então, o MDC aqui entre 108 e 72 é 36, portanto, 36 vasos. Agora, o problema perguntou, ó, na verdade aqui é correto afirmar. Cada alternativa fala uma coisa, cada vaso possuirá 6 tulipas, serão montados 5 vasos com 36 flores, eu vou ter que ver agora quantas flores eu vou ter em cada vaso. Para isso, se eu tenho 36 vasos, pessoal, para eu saber, por exemplo, quantas tulipas, né, 108 tulipas, para eu saber quantas tulipas eu vou ter em cada vaso, eu vou ter que pegar as 108 tulipas e dividir pelos 36 vasos, divisão, né? 108 dividido por 36 dá 3, ganhando tempo, 3 tulipas, e 72 dividido por 36 dá 2, 2 rosas, tá? Agora eu posso julgar as alternativas. E pessoal, tá fácil aqui, né? Cada vaso possuirá 5 flores. Por que 5 flores? 3 tulipas e 2 rosas. 3 mais 2 dá 5. Alternativa correta é letra C. Beleza? Suavão, né? Sussi, vamos lá para a questão 11. 2 corredores A e B percorreram um trajeto antes aqui, não esquece, né? Se não clicou no gostei ainda, clica no gostei, ativa o sino das notificações, se inscreve no canal para sempre receber mais vídeos como esse, receber as dicas quentíssimas aqui, resoluções em primeira mão, dicas aqui que vão te ajudar a desempenhar bem na sua prova. E, se você ainda não é nosso aluno, considere vir estudar com a gente aí todas as provas do CMRJ desde 2020, todas as provas 2024, 2025 de todos os colégios militares tem lá, materiais em PDF e contato direto comigo. Quer matricular seu filho, quer garantir a aprovação dele, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? E bora lá então, ó. 2 corredores A e B percorreram um trajeto de 10 km e combinaram alcançar juntos a linha de chegada. Ambos saíram juntos do ponto de largada. Em 1 hora, o corredor A conseguiu correr 8 km e seguiu nesse ritmo até completar o trajeto. O corredor B, inicialmente, fez a primeira metade do trajeto em 1 hora. Neste momento, ao perceber que estava muito atrás do corredor A, o corredor B aumentou seu ritmo de corrida para chegarem juntos à linha de chegada. Se o corredor B tivesse mantido sempre o mesmo ritmo dessa segunda metade do trajeto, teria sido capaz de correr em 1 hora a distância de... Tá, galera, não é um problema difícil, mas é um problema que exige raciocínio e organização, tá? Então vamos pensar aqui, galera, que eu tenho aqui 2 corredores, né? Eu vou colocar aqui, ó. O
que aqui eu tenho meu trajeto de 10 km, vou desenhar isso aqui para ficar mais fácil da gente ver, tá bom? E aqui no primeiro momento, ó, ele fala que o corredor A conseguiu percorrer 8 km e seguiu nesse ritmo até completar o trajeto. 8 km ele percorreu em 1 hora. Se aqui eu tenho 10 km, 8 km eu vou dizer que vem até aqui, ó, mais ou menos, tá? Mais ou menos, não precisa ser exato, é só pra gente se organizar, tá? Então esse corredor A, aqui, né, vou colocar aqui o corredor A, ele fez 8 km em 1 hora, tá? 1 hora que é igual a 60 minutos. Vou até deixar aqui 60 min pra gente não... para ficar mais fácil da gente pensar, que a gente vai pensar aqui em alguns momentos em minutos, tá? Então o corredor aqui, ele fez 8 km em 1 hora, que é igual a 8 km em 60 minutos. E se ele fez aqui 8 km em 1 hora, pessoal, faltam ainda 2 km aqui para ele percorrer, né? Faltam ainda 2 km, vou deixar aqui em cima, ó. Faltam 2 km para ele percorrer. E pensa comigo, quanto tempo esse corredor vai levar para percorrer aqui esses 2 km? Esse tempo que falta para ele percorrer esses 2 km é o tempo que o corredor B vai ter para terminar a corrida dele. Ou seja, percorrer 5 km, uma vez que ele fez a metade, né? Já vamos organizar isso, mas eu preciso desse tempo para poder terminar o problema. Agora pensa comigo, galera. Se 8 km ele fez em 60 minutos, 8 km, 1 hora, 60 minutos, né? 2 km ele vai fazer em quanto? Só pensar, 2 km não é a quarta parte de 8 km? Então, se 2 km é a quarta parte, divisão por 4, 8 dividido por 4 dá 2, o tempo dele também vai ser esse tempo aqui de 60 minutos dividido por 4. Só seguir a mesma proporção, né? Então, 2 km ele vai fazer em 15 minutos. 60 dividido por 4 dá 15. Agora, eu tenho que entender aqui que o meu corredor B vai ter esses 15 minutos para concluir a corrida dele. E o corredor B, pessoal, o que ele fez aqui, né? Vamos entender aqui, ó. O corredor B, ele veio até a metade aqui, né? Vou colocar aqui mais ou menos a metade, ó. Aqui, o corredor B inicialmente faz a primeira metade do trajeto em 1 hora. Então, o corredor B aqui, pessoal, ele fez 5 km em 1 hora. Essa 1 hora dele aqui, na verdade, nem vai fazer diferença agora, né? Ele fez aqui em 1 hora. Agora eu quero saber quanto tempo ele vai levar para percorrer aqui a segunda metade, né? Não ficou exatamente metade, mas dá para entender. Bom, eu sei que ele tem, na verdade não está pedindo quanto tempo, né? O tempo aqui vai ter que ser em 15 minutos, que é esses mesmos 15 minutos que ele tem que fazer para ele chegar junto com o corredor A, né? O problema aqui falou, ó, o corredor B aumentou seu ritmo de corrida para chegarem juntos à linha de chegada. Ou seja, se o corredor A precisava de mais 15 minutos para completar, o corredor B vai ter 15 minutos para fazer isso aqui. Ou seja, pessoal, ele vai ter 15 minutos para correr 5 km. E agora pensa comigo, galera. Se ele vai ter 15 minutos para correr 5 km, em quantos quilômetros nessa velocidade ele faria em 1 hora? Que é o que está perguntando aqui, ó. Se o corredor B tivesse mantido sempre o mesmo ritmo da segunda metade do trajeto, teria sido capaz de correr em 1 hora a distância de proporção, galera, mesma coisa, ó, se liga, sem 15 minutos aqui, ó, 15 minutos ele faz 5 km, então em 1 hora é 4 vezes, né, 15 vezes 4 dá 60 minutos, que é igual a 1 hora. Então 15 minutos vezes 4, se eu multiplicar o 15 vezes 4, eu tenho que multiplicar a distância dele também por 4, se ele está seguindo o mesmo ritmo. E 5 vezes 4 vai dar 20 km. Pronto, em 1 hora ele percorreria, então, nesse mesmo ritmo da segunda parte do trajeto, 20 km, a alternativa correta é a letra D. Beleza, pessoal? Letra D de lindo. Vamos lá, letra 12, número 12. Em uma partida de vôlei entre o Colégio Militar do Rio de Janeiro, CMRJ, e o Colégio Militar de Juiz de Fora, CMJF, foi distribuída uma camisa para cada um dos torcedores presentes nas seguintes condições. Primeira, cada um dos 56 torcedores do CMRJ ganhava uma camisa com as letras C, M, R ou J. Segunda, cada um dos 28 torcedores do CMJF ganhava uma camisa com as letras C, M, J ou F. Terceira, cada um dos 126 torcedores neutros, isto é, que não torcia nem para o CMRJ nem para o CMJF, ganhava uma camisa com as letras C ou M. Entre os torcedores do CMRJ foi distribuída a mesma quantidade de camisas com as letras C, M, R e J. O mesmo aconteceu entre os torcedores do CMJF e entre os torcedores neutros, tá? Então ele distribuiu ali todas, entre todos os torcedores aqui, camisas da mesma letra, né? Certo? Uma para cada ali, pelo que a gente está entendendo. No fim da partida, a bola do jogo foi sorteada entre os torcedores, tá? Qual a probabilidade do sorteado ter recebido a camisa com a letra C? Bom, pessoal, lembrando que probabilidade, a fração probabilidade, né? Ela é igual ao que a gente quer, número de possibilidades favoráveis, né? Número de possibilidades favoráveis pelo total de possibilidades, tá? Total de possibilidades. Ou seja, galera,
O que serão as minhas possibilidades favoráveis? É o número de torcedores que recebeu a camisa da letra C. E o total de possibilidades é o total de torcedores, incluindo todos os Cs, todos os Ms, R, Js e também os Fs ali, né? O J e o F, tá bom? Então, vamos lá, galera. Primeira coisa aqui, ó, vamos pensar, ó. Cada um dos 56 torcedores do CMRJ ganhava uma camisa com as letras C, M, R ou J. E aqui o problema falou, né? Entre os do CMRJ foi distribuída a mesma quantidade de camisas com as letras C, M, R e J. Ou seja, é simplesmente eu pegar esses 56 aqui e dividir pelas 4 letras que eu tenho aqui para descobrir quanto de cada uma que foi dada, do C, do M, do R e do J. Então vamos lá, pessoal, vamos organizar aqui, ó. Vou organizar aqui a primeira aqui, né? Primeira, ó, vejam que eu deixei aqui essa dica aqui para poder organizar, tá bom? C, M, R e J. O que eu vou ter aqui desse M, R e J? É só dividir 56 por 4. São 4 letras, dividido aqui em partes iguais, né? Foi distribuída a mesma quantidade de camisas com as letras C, M, R e J. É só dividir os 56 por 4, que dá 14, tá, pessoal? 14 para cada uma, ó. 14 com as letras C, M, R e J, respectivamente, tá? Seguindo a mesma ideia aqui para o segundo, ó. Cada um dos 28 torcedores do CMJF ganhava uma camisa com as letras C, M, J ou F. Então, se eu escrever aqui, ó, C, M, J e F, só dividir o 28 por 4, que dá 7 para cada um, tá bom? E agora, por fim, aqui o terceiro, ó. Os 126 torcedores neutros, que não torciam nem para um nem para outro, ganhavam cada um camisas aqui, né, com as letras C e M. C e M agora são 2 tipos de camisas. Até então eu vinha dividindo por 4, agora eu tenho que dividir por 2, tá? C e M, galera. Se eu dividir 126 por 2, ganha num tempinho dá 63 de cada. E o problema tá perguntando o quê, né? A probabilidade do sorteio ter recebido a camisa do torcedor, né? Sorteado ter recebido a camisa com a letra C. Bom, primeiro então aqui eu tenho que pegar o total de possibilidades, né? E para pegar aqui o total de possibilidades é simplesmente somar o total de camisas, ó. São 126 aqui, 126 camisas aqui nesse caso, né? Mais 28 mais 56. Se eu fizer a soma, galera, 126, vou fazer aqui para vocês, ó. 126 mais 56 mais 28, 8 mais 6 dá 14, mais 6 dá 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 mais 1 dá 2, dá 210. Então, o meu total de possibilidades é 210, que vai embaixo, e agora eu tenho que pegar o total de possibilidades, total não, né? As possibilidades favoráveis, que são os torcedores que receberam a camisa com a letra C. 14 mais 7 dá 21, e 63 mais 21, isso aqui vai dar 84, tá, galera? Tô ganhando um tempinho aqui, ó. 84. Agora eu cheguei aqui na fração 84 por 210 e tem que transformar isso aqui em porcentagem, né? Para isso, existem diferentes formas, tá? Eu aqui nesse caso, pessoal, tô vendo que 84 e 210 são ambos divisíveis por 21, tá bom? Então vou ganhar um tempo aqui, ó. Claro que você poderia ir dividindo por outros números, aí não tem problema algum, tá? Mas se eu dividir 84 por 21 dá 4, e se dividir 210 por 21 dá 10, 4 décimos. E agora, para transformar em porcentagem, é só deixar o denominador igual a 100, né? O denominador 100 é igual a percentual, porcentagem, então já fica na resposta, vezes 10, ó. Lembre-se que eu posso dividir em cima e embaixo ou multiplicar em cima e embaixo de uma fração pelo mesmo número que ela vai continuar a mesma coisa. Propriedade fundamental das frações. 4 vezes 10 dá 40 e 10 vezes 10 dá 100. 40%, tá, pessoal? É a probabilidade aqui, então, do torcedor sorteado receber a camisa com a letra C, a alternativa correta é a letra D de lindo. E bora lá para a questão 13, vamos lá. Os alunos do CMRJ, Álvaro, Bernardo, Caio, Diego e Eduardo, atletas do time de basquete, estavam treinando corrida a fim de ganharem resistência. O treinamento se dava da seguinte maneira: o aluno corria 25 metros, batia numa parede e retornava ao ponto inicial. Somente nesse momento, o próximo aluno, partindo do mesmo ponto, iniciava imediatamente a sua corrida, fazendo o mesmo percurso. O primeiro a correr foi o aluno Álvaro, seguido por Bernardo, depois por Caio, por Diego e por último o Eduardo, reiniciando novamente com Álvaro e assim sucessivamente. Ou seja, ciclos, né, pessoal? Todos eles aqui iam correndo, acabou, voltava o próximo, tá? Na tabela a seguir encontra-se o tempo em segundos que cada um dos alunos levava para completar seu percurso. Se Álvaro iniciou o treinamento exatamente às 9 horas, 9:00, quem estava correndo quando o relógio marcava exatamente 9 horas, 27 minutos e 20 segundos? Bom, pessoal, dá uma olhadinha aqui nessa ideia, né? Que a gente tem que pensar um pouquinho, dar uma raciocinada para entender. Olha só, aqui tá falando, né, que o trajeto deles aqui, ó, somente nesse momento, próximo aluno partindo, ó, aqui tá falando, ó, o aluno corria 25 metros, batia numa parede e retornava ao ponto inicial. Ele percorria, então, 50 metros, pelo que eu tô entendendo, né? Ia 25 e voltava 25. Mas isso não vai fazer diferença nessa questão, tá? Somente nesse momento, o próximo aluno partindo do mesmo ponto iniciava imediatamente a sua corrida fazendo o mesmo percurso. Cada um ia correndo ali 50 metros, né? Indo e voltando ali 50 metros no total, tá? Agora, aqui tá falando, né, que na tabela a seguir,
a gente tem o tempo em segundos que cada um deles levava para completar o seu percurso, ou seja, percurso completo, ida e volta, né? O Álvaro fazia em 16 segundos, em 16 ele corria e voltava. Depois o Bernardo, 18 segundos, depois aqui em 20, 22 e 24. Uma possível situação seria vocês pensarem, eu vou calculando, vou somando 16, mais 18, mais 20, mais 22, mais 24, depois volta 16, mais 18, mais 20, mais 22, 24, vou somando tudo, até ver quando que a gente chegaria no tempo em segundos aqui, né, das 9 horas, 27 minutos e 20 segundos, que inclusive eu não preciso pensar nas horas, né? Por quê? Porque as 9 horas não vão fazer diferença, porque é o mesmo horário, a parte das horas, de 9 horas aqui, é o mesmo do início e no final. Eu poderia então ir somando ali os segundos até chegar em 27 minutos e 20 segundos. Seria uma saída? Seria, mas não é muito inteligente, acho que não é a ideia do examinador que fez essa questão, né? Qual que vai ser a nossa ideia aqui então, pessoal? Olha só o que eu posso pensar. Primeiro, como os meus tempos estão todos em segundos, já é interessante eu transformar esses 27 minutos e 20 segundos para segundos, deixar tudo em segundos para ver quando que eu vou chegar aqui. Vamos ver como é que fica isso aqui, ó. 27 aqui para minutos. Lembra aqui comigo, ó, rapidinho? Horas, minutos e segundos. Da esquerda para a direita multiplica por 60 e da direita para a esquerda divide por 60, tá bom? Divide por 60. Bom, dos minutos para segundos, galera, eu tenho que multiplicar por 60 aqui, né? É só fazer 27 vezes 60. 27 vezes 6 aqui. Eu perdi minha colinha aqui, mas 27 vezes 6 eu vou fazer aqui, ó. 27 vezes 60, 0, 6, 7, 42, vezes 4, 6, 2, 12, mais 4, 16. Dá 1620. 1620 segundos, mais 20 segundos aqui, né? Mais 20 segundos, então isso aqui vai me dar 1640 segundos no total, certo? Isso aqui corresponde aqui ao tempo em segundos depois do 00 aqui que eu tinha no início, tá bom? Mas agora vamos pensar aqui comigo, pessoal, 1640. Em vez de ficar somando todo mundo aqui para ver quando que vai bater o 1640, dá uma olhadinha aqui, galera. Se eu somar todos os tempos de todos eles aqui, eu vou ter o tempo de um ciclo completo, ou seja, uma corrida do Álvaro, Bernardo, Caio, Diego e Eduardo, todos eles em seguida, e eu vou ter o reinício do Álvaro. Por quê? Porque depois que o Eduardo termina, que a gente entendeu o ciclo, né? Vai voltar para o Eduardo. Então, eu vou somar todos os tempos aqui para ver de quanto em quanto tempo o ciclo se repete, ó. Se eu somar tudo aqui, ó, vou somar estrategicamente pegando aqui os números mais fáceis de somar, ó. 24 mais 16, isso aqui dá 40, tá? Deixando aqui, ó, 40. Aqui 22 mais 18 aqui também dá 40, olha essa coincidência. 40 mais 40 dá 80, mais 20 aqui no meio que eu não somei ainda dá 100 segundos, ó. A soma total aqui dá 100 segundos. E o que significa esses 100 segundos, pessoal? Significa que a cada 100 segundos volta para o Álvaro. 100, 200, 300, 400 está no Álvaro. Ou seja, em todos os múltiplos de 100, eu tenho o reinício do Álvaro. Então é só pensar, galera, quem que é o último múltiplo de 100 menor que 1640? É o 1600 segundos, não é? Ou seja, quando bate 1600 segundos no cronômetro, o Álvaro começa de novo. Agora é só contar a partir do 1600, pessoal. Se no 1600 eu tenho Álvaro, né? Aqui eu tenho Álvaro, vamos pensar aqui, ó. Se eu somar 16, o Álvaro voltou, começa o Bernardo. Então, ó, no 1616 começa o Bernardo, certo? Agora aqui o Caio. Se eu somar mais 20 segundos aqui do Caio, ó, 1616 mais 16, isso aqui vai dar... É isso, né? Ah, não, o Bernardo. Tem que somar o Bernardo primeiro aqui, né? Ó, aqui daí começa o Bernardo. Se eu somar o 1616 mais 18, eu vou ter o início do Caio. 1616 mais 18 dá 1634. Ou seja, nos 1634 segundos começa, né? Só colocar aqui, ó. Começa, tá? Nos 1634 segundos começa o Caio. E daí, para começar o próximo, que vai ser o Diego, eu tenho que somar mais os 20 segundos aqui do Caio. Só que vejam, eu não estou procurando 1640... No tempo exato de 1640, tá o Caio correndo e o próximo é o Diego, mas o Diego não começou ainda no 1640. Então quem tá correndo é o Caio, né, galera, aqui no 1640, tá? O Caio vai estar correndo, quem estava correndo quando o relógio bateu 9, 27 e 20, é o Caio, alternativa correta é a letra C. Fechou, pessoal? Sussa, né? Vamos lá para a questão 14. Existem 11 planificações diferentes do cubo. A figura abaixo mostra uma planificação de um cubo em cujas faces laterais foram escritas as letras C, M, R e J. Tá, então vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho C, M, R, J e aqui eu tenho C aqui embaixo. Legal. Tá. Uma outra planificação para esse mesmo cubo é... Então aqui eu tenho que avaliar as alternativas e ver quais delas seriam aqui possíveis planificações para o cubo, tá? E pessoal, existem diferentes formas, diferentes análises aqui para a gente avaliar esse problema, mas eu vou mostrar a mais assertiva e aqui a mais rápida, tá? O que é importante a gente perceber aqui, galera? Nesse cubo aqui que está desenhado aqui. É importante eu perceber que todas as letras C, M, R, J, elas vão estar no mesmo contorno do cubo,
considerando aqui um cubo que tenha faces em cima e embaixo, e eu tenho as 4 faces laterais, todas as minhas 4 faces laterais eu vou ter o CMRJ na mesma posição. Entendi, professor, vamos lá que eu vou desenhar para você entender aqui, ó. Imagina que eu desenhe esse cubo aqui, tá, pessoal? Tô desenhando esse cubo aqui. O que que acontece? O que que eu tenho que observar aqui, ó? Vocês estão vendo aqui por essa parte que o M, o R e o J, eles estão alinhados um com o outro, eles estão na mesma posição? Como assim? Eu não poderia, por exemplo, ter o M aqui e o J virado de cabeça para baixo. Teria que virar o J de cabeça para baixo, que nem sei se eu sei desenhar um J de cabeça para baixo, mas acho que seria algo assim. Talvez esteja invertido, mas não tem problema, só pra gente entender, tá? O M e o J não estão invertidos um com relação ao outro, eles estão na mesma posição. Estão vendo? Então, eu teria que necessariamente ter o C, o M, o R e o J todos na mesma posição, ó. O C, aqui poderia ter, por exemplo, o M, tá? Assim não faz diferença, eu vou considerar que o R está na frente aqui para eu ver, ó. Aqui eu teria o R, aqui eu teria o J. E ainda, o meu C aqui, pessoal, que está aqui do outro lado aqui com relação ao C, tá? Do outro lado aqui com relação ao R, desculpem, o meu C estaria aqui embaixo com a mesma posição. Se vocês tentarem imaginarem a planificação desse cubo aqui a partir do R aqui, né, imaginando que o R está na frente, vocês vão ver que esse C aqui ele desceria para baixo, 90 graus, depois mais 90 graus, ficando perfeitamente de frente para o R, na mesma posição que ele. Ou seja, eu teria aqui nas faces laterais, ó, teria o C, o M, o R e o J, todos eles na mesma posição, sem estar nenhum de ponta cabeça com nenhum, tá? Todos no mesmo posicionamento. Esse é o maior, assim, esse é o melhor bizu para resolver esse problema. Porque se eu for avaliar aqui e ver que quando eu descer algum deles, eu ver que um vai ficar meio que de ponta cabeça com relação ao outro, ou numa posição diferente, ela já não pode ser alternativa, tá? E com isso, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. O C com o J aqui tá invertido, tá vendo? Ó, o C aqui, ele tá lateralizado, né? Tá virado 90 graus e o J tá de ponta cabeça. A letra E não pode. Aqui mesma coisa, ó. O C e o J aqui, eles estão meio invertidos. Já não pode, né? Elas estão coladas ali, mas quando eu for juntar, elas vão ficar em posições diferentes, tá bom? Essa letra C aqui até parece aqui ser bonita, né? Eu tenho o R, o J e o C todos na mesma posição, mas se a gente imaginar o M descendo aqui, ó, primeiro vira 90 graus lá para dentro, vai para dentro, e depois desce o M, esse M aqui ele viraria um W, ele ficaria de ponta cabeça com relação ao R, o J e o C, tá? Então essa letra C aqui também não pode. Aqui, ó, M e C aqui de ponta cabeça, estão vendo? Não de ponta cabeça, né, mas o C aqui tá deitado. A hora que eu juntar, eles não ficam na mesma posição, ó. Só descer o M 90 graus para baixo, tá fora, não pode, tá? E aqui a única que vai casar só pode ser a letra A, né, pessoal? A gente tem que imaginar aqui a planificação delas, ó. E pra gente imaginar isso, eu preciso que vocês imaginem a seguinte situação, ó. Imaginem que essa face branca aqui vai ficar fixa e todas as demais vão descer. Observem que o J e o C estão na mesma posição, e o M e o R aqui ó, estão na mesma posição também e vão descer. Todas vão compor a face lateral do cubo e vão ficar ali todas certinho ali nas faces laterais nas mesmas posições. É a única que bate, tá bom? Alternativa correta aqui então de letra A, beleza? Claro que isso aqui exige um pouquinho de visualização geométrica, tem que pensar aqui como é que ficaria, né? Mas é a única na qual eu vou ter o M e o R, aqui o J e o C na mesma posição, né? Sem ter nada torto ali com relação uma a outra, né? Assim como eu tenho nessa planificação que foi dada, tá bom? Vamos lá, questão número 15, bora lá, pessoal. Júlia está juntando sua mesada para comprar um videogame, tá? Para ajudar na compra, sua avó deu a ela R$300 de presente no Dia das Crianças, o que corresponde a 3 meios da sua mesada. Pelos cálculos de Júlia, 9 meses de mesada correspondem a 75% do valor total do videogame. Sendo assim, a ajuda da avó de Júlia correspondeu a qual porcentagem do valor total do videogame? Tá. Então aqui, pessoal, a gente vai ter uma sequência aqui, são vários cálculos que precisam ser feitos, né? Primeiro aqui, o problema falou que para ajudar na compra, sua avó deu a ela R$300 de presente, o que corresponde a 3 meios de sua mesada. Tá, primeira coisa que eu vou fazer aqui então, pessoal, é verificar, calcular quanto vale a mesada da Júlia aqui nesse caso, tá? E aqui, se ele falou que R$300 equivale a 3 meios, a minha ideia é que 3 meios é 300, tá? Raciocínio aqui, 3 meios é 300. Em fração, o 3 meios corresponde a 300, tá? Palavrinha é, pessoal, aqui eu tenho a ideia de divisão. Então, eu divido o número pela fração. Ó, 300 dividido por 3 meios, já dava para ter ganhado tempo invertido 3 meios, ficaria vezes 2 terços, tá? Ó, dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela, então fica 300 vezes 2 terços, tá? E aqui, ó, aqui agora que eu tenho um número inteiro vezes uma fração, o que eu faço aqui, ó? Divido pelo de baixo, 300 por 3 dá 100, vezes 2 dá 200. Então aqui eu sei que a mesada da Júlia, né? Se esses 300 aqui correspondem a 3 meios da mesada dela, então a mesada dela vai ser de R$200, tá? R$200, essa aqui é a mesada da Júlia.
mesada dela. Tá. Agora, ó, pelos cálculos de Júlia, 9 meses da mesada, né, seguindo aqui, ó, essa aqui foi a parte 1. 9 meses da mesada corresponde a 75% do valor do videogame. Então, 9 meses da mesada eu faço 200 vezes 9, que dá 9 vezes 2 dá 18, com 2 zeros no final, 1.800. R$ 1.800 correspondem a 75% do valor total do videogame. Bom, lembrando que 75%, porcentagem notável é 3/4, né? Corresponder novamente, então 3/4 é 1.800. Ó, galera, 3/4 é 1.800. E se 3/4 corresponde a 1.800, palavrinha E aqui, eu vou achar agora o valor total do videogame. Lembrando, pessoal, palavrinha D, eu tenho uma parte e quero calcular um total, e palavrinha E, eu tenho um total e quero calcular uma parte, tá? Claro que aqui no primeiro caso ficou um pouco controverso, porque como assim, professor? Você tem um total e quer calcular uma parte, e o total aqui, ele é maior do que a tua parte, né? Porque eu cheguei no 200. Sim, mas é porque a fração dada aqui, ela é imprópria, tá? E 3/2. Normalmente isso não acontece, mas aqui acho que eles fizeram exatamente para confundir, né? Fração imprópria é uma fração maior do que 1. 3/2 é 300, então a minha parte ali tem que ser menor, logicamente, do que 300, tá bom? Que aqui no caso é 200, que é a mesada dela. Aqui agora no caso já faz mais sentido, ó. Se 3/4 é 1.800, ou seja, o valor do videogame ali, né, 1.800 ali, desculpem, o valor do videogame aqui em fração, que é 3/4. 3/4 dele corresponde a 1.800. Quando eu usar a palavrinha E, eu vou sair de uma parte do videogame, que é o 1.800, e vou calcular o valor total do videogame. É isso que eu faço aqui usando a palavrinha E, tá bom? Tem uma parte, 1.800, quero chegar no total, que é o total do videogame, beleza? Então aqui, ó, vai ficar 1.800 dividido por 3/4, palavrinha é divisão, só que em vez de dividir, já vou multiplicar pelo inverso. Dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, então vezes 4/3. Agora, divide 1.800 por 3 dá 600, 600 vezes 4 dá R$ 2.400. Esse aqui é o preço do videogame, tá? Preço do videogame. Mas o que que o problema pediu? Vamos lá? O problema pediu, sendo assim, a ajuda da avó de Júlia correspondeu a qual porcentagem do total do videogame? Ou seja, ele quer saber, ó, esses R$ 300 correspondem a que porcentagem do videogame? Em outras palavras, a que fração do videogame corresponde a esses R$ 300? Só que em vez de ser simplesmente fração, ele quer saber em porcentagem. Lembra que fração é parte por um total, uma parte de um total? Qual que é a parte aqui no caso? A parte é o 300, que é a parte que a avó dela deu, ó, vou montar a fração primeiro. E o total do videogame, que é o denominador, vai embaixo, que é 2.400. Agora, eu tenho que transformar isso aqui em porcentagem. Para isso aqui, eu posso cortar os dois zeros, né? 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo, fica 1 em cima, 24 por 3 dá 8, 1/8. Agora, eu tenho que transformar 1/8 em porcentagem. Se eu dividir 1 por 8, isso aqui vai dar 0,125, tá, pessoal? Que para transformar em porcentagem, multiplica por 100%, que vai dar 12,5%, beleza? A alternativa correta aqui, então, de letra B, de Bosque. Pensou que falava isso? Malandro. Vamos lá. Bora para a questão 16. E antes, claro, a gente começar aqui, não esquece, clica no gostei, se inscreve no canal, dá uma moral aí pra gente, ajuda aí o algoritmo do YouTube a entender esse conteúdo como mais relevante e fazer a gente crescer aqui, tá bom? Tudo de graça pra você e você só tem a ganhar com isso, porque vai sempre receber os nossos conteúdos aqui em primeira mão, beleza? Vamos lá para a questão 16. Então, na malha quadriculada abaixo, onde fica cada quadradinho, onde cada quadradinho mede 1 centímetro quadrado, foram construídos 3 triângulos nomeados. Delta, né? Esse triângulozinho aqui, pessoal, a gente chama de delta, tá? Uma letra grega, eu vou falar delta aqui. Delta DEF, delta DGF, delta HIC, identificados pelos números 1, 2 e 3, respectivamente. Tá, então tá aqui os triângulos, né? Comparando as áreas desses triângulos com a área de um quadrado de lado 32 milímetros, é correto afirmar que... Tá, bom, quadrado de área 32 milímetros aqui. Primeira coisa, pessoal, eu tô vendo aqui que a área de cada quadradinho é de 1 centímetro quadrado, então quando eu calcular aqui a área de cada um dos triângulos, a área deles, de cada um deles, logicamente, vai ter que sair em centímetros quadrados. Já é interessante eu calcular aqui a área desse quadrado em centímetros quadrados para conseguir, então, comparar ali com as áreas dos triângulos, que é o que as alternativas fazem, ó. A área do triângulo 1 é maior do que a área do quadrado, e por aí vai, né? Bom, primeira coisa, transformar 32 milímetros para centímetros, que aí eu multiplico as dimensões em centímetros e chego ali na área em centímetros quadrados. Como é que faz isso, pessoal? Vamos lembrar aqui, ó, cagada, pulei um, desce muito. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu estou em milímetro e quero chegar no centímetro, tem que andar com a vírgula uma casa para a esquerda. 3,2 centímetros, certo? Ou seja,
O lado desse quadrado aqui é 3,2 por 3,2 centímetros. Para calcular a área dele, é só multiplicar 3,2 por 3,2. Lembra como é que faz multiplicação de decimais? Não lembro fazer com você aqui rapidinho. Ignora a vírgula no começo. 2 vezes 2 dá 4, 2, 3 dá 6. Mais aqui embaixo do 4, 3, 2 dá 6, 3, 3 dá 9. Somei. 4, 6 mais 6, 12 vai 1, 9 mais 1 dá 10. 1024, com duas casinhas decimais no total. 1, 2. 10,24 centímetros quadrados é a área desse quadrado. Agora eu vou para o cálculo da área dos triângulos, que como cada quadradinho aqui ele tem 1 centímetro quadrado de área, basta que eu calcule quantos quadradinhos compõem cada triângulo aqui e eu vou ter o resultado, tá? Vamos começar pelo triângulo 1. Galera, esse triângulo 1, eu achei que ficou meio esquisito aqui porque essa bolinha não ficou exatamente centralizada aqui, né? Mas para a gente conseguir fazer aqui, a gente precisa considerar que ela está centralizada. Achei que ficou meio aqui, né? Dá pra ver pelo restante do desenho que tá centralizado, mas, né? Gera um pouco de dúvida. Mas, considerando aqui então, né? Não sei se cabia recurso aqui, tá, galera? Porque muito embora não esteja centralizado, dá pra gente ver aqui que é só a bolinha aqui que não tá exatamente no centro, tá vendo? Eu fiquei com um pouco dessa dúvida, mas a imagem ali, ela tá parcialmente centralizada, então desconsiderei, tá? Não acredito que um recurso caberia nessa questão por causa disso. Mas, enfim. Aqui daí então, ó, eu tracei uma altura aqui e vi que se trata aqui de um triângulo que é um triângulo aqui isósceles, né? Esse lado aqui é igual a esse, tá bom? E com base nisso, ó, como é que sabe, professor? Porque aqui vale 2 e aqui vale 2, né? 2 ladinhos de quadrado. Então, se eu tracei uma altura, imagina que eu tire esse pedaço que tá aqui, ó. Imagina que eu tire esse pedaço que tá aqui e cole ele aqui, ó. Eu vou ter a formação de um retângulo, tá vendo? É só calcular a área de um retângulo que vai ser a área do triângulo 1. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, que já vou anotar que eu vou precisar, ó. 2 ladinhos de quadrado, aqui eu tenho 5, 2 vezes 5 dá 10. Então, pessoal, a minha área desse primeiro triângulo aqui, triângulo 1, né, é igual a 10, tá? Vou deixar aqui 10 centímetros quadrados. Agora vamos calcular a área do triângulo 2, tá? Qual que é a melhor forma de fazer isso? Primeiro, né, tem uma área comum a eles dois aqui, mas isso não faz diferença, tá? Eles só fizeram aqui para de certo tentar confundir vocês, mas não vai fazer diferença nenhuma. Qual que é a melhor forma de calcular que é a área desse triângulo, pessoal? Ao meu ver, eu vou traçar aqui, ó, vou pegar esse triângulo retângulo que tá aqui, ó, estão vendo? Eu vou calcular a área dele. Como é que calcular a área de um triângulo retângulo? É só calcular a área do retângulo correspondente aqui, ó, tá vendo? Calculo aqui essa área total que tá aqui, que faz como? Só ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só fazer 9 vezes 5, que dá 45, tá bom? E dividir por 2. Se eu dividir 45 por 2, isso aqui dá 22,5. Mas, professor, eu só quero esse pedaço. Aí você está calculando tudo que tá aqui dentro, né? Sim, mas agora eu pego essa área aqui, ó, pessoal. Essa área aqui subtraio da área laranja de 22,5. Vejam que quando eu tiro esse pedaço, vai sobrar só a área da região 2, que é o que eu quero, né? Então agora, seguindo a mesma ideia, ó, se eu calcular a área dessa parte roxa aqui, ó, vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5 aqui de cima dá 25, divide por 2, porque é só a metade, né? Um triângulo retângulo. Aqui dá então dá 12,5. Então se eu tirar o 12,5 do 22,5, ó, eu vou chegar ali na área do meu triângulo 2. 22,5 menos 12,5 dá 10 centímetros quadrados. Então, já vou apagar aqui, pessoal, para não fazer confusão, tá? Ó, aqui dá então, ó, vai ser 10 centímetros quadrados também, tá? A área do meu triângulo 2. E agora, por fim, a gente pega ali a área do triângulo 3. Talvez muitos de vocês tenham se batido exatamente aqui, né? O que eu posso fazer aqui, pessoal? Vou usar a técnica do completamento da malha. Se você não viu ainda, né? Aqui no canal do YouTube a gente tem uma playlist completa na qual eu trato aí de malha quadriculada com bastante profundidade. E eu falo aqui da parte de malha quadriculada, né? Se você já é um aluno do curso aí, você vai ter essas aulas aí no curso, mas se você tá vendo pelo YouTube, você vai ter no YouTube aqui, vou deixar linkado aqui no card para você, tá? Técnica do completamento da malha. Técnicas avançadas de cálculo na malha quadriculada, ó. Então aqui eu considerei o triângulo 3 inscrito aqui nessa malhinha aqui, que vai ter o quê? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 aqui e 5 aqui. Total de 30 quadradinhos, que é igual a 30 centímetros quadrados. Cada um tem 1 centímetro quadrado, né? Agora, para eu calcular a área do 3 aqui, que está escrito de uma maneira meio estranha, né? A técnica do completamento serve exatamente para isso. Eu posso simplesmente pegar os 30 centímetros quadrados, que é toda a parte azul aqui que eu dei um destaque, e tirar dela tudo isso aqui, ó. Tirar dela esses 3 pedaços aqui, ó, tá vendo? Ou seja, eu vou calcular a área de cada um desses triângulos e vou subtrair do 30. Vai sobrar só a área do triângulo 3, tá vendo? Ó, aqui dá então, ó, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 2, são 3 triângulos retângulos, bem fácil, né? 6 vezes 2 dá 12, 12 dividido por 2 dá 6, ó, aqui eu tenho 6 centímetros quadrados nessa parte, aqui eu tenho 3 vezes 2 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3 centímetros quadrados, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 4 vezes 5 dá 20, dividido por 2 dá 10 centímetros quadrados. Agora eu somo tudo, ó.
10 mais 6 dá 16, 16 mais 3 dá 19, né? Então aqui, pessoal, ó, aqui daí essa soma aqui toda aqui deu 19, né? E agora é só subtrair aqui 30 menos 19 que eu vou ter a área do triângulo 3. Isso aqui vai dar 11 centímetros quadrados, né? Deixa eu até eu ver aqui se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2, 12 por 2 dá 6. Beleza. Então aqui 11 centímetros quadrados é a área do triângulo 3. E agora a gente vai conferindo alternativa a alternativa, tá bom? Vamos lá, ó. Letra A. A área do triângulo 1 é maior que a área do quadrado. Bom, a área do quadrado é 10,24, né? A área do triângulo 1 não é maior, é menor, que é 10, né? O 1 e o 2 tem 10 centímetros, então tá fora. B. A área do quadrado é igual à área do triângulo 2. O triângulo 2 tem 10 também, não é igual, né? Tá fora. Letra C. A área do triângulo 3 é menor que a área do quadrado. Bom, a área do triângulo 3 é 11. Mentira, ela é maior, né? Letra D. O dobro da área do quadrado é maior do que a soma das áreas dos triângulos 2 e 3. Galera, o dobro da área do quadrado, a área do quadrado é 10,24, né? Se eu multiplico por 2, isso aqui vai dar 20,48. Isso, pega a parte inteira, a parte decimal multiplica. É maior do que a soma das áreas dos triângulos 2 e 3. Bom, a soma das áreas dos triângulos 2 e 3 seria 11 mais 10, que dá 21, né? 21 centímetros quadrados aqui. 11 mais 10 dá 21. E não, o dobro da área não é maior. 20,48 ainda é menor do que 21, tá fora. E aqui a letra E. O triplo da área do quadrado, 10,24 vezes 3 dá 30,96 centímetros quadrados. Estou ganhando tempo aqui. É menor que a soma da área dos triângulos 1, 2 e 3. Pessoal, para somar tudo aqui, ó, 11 mais 10 dá 31, né? E de fato, ó, o triplo, que é 30,96, é menor do que 31. Correto aqui, então, alternativa de letra E. Beleza, pessoal? Bora lá para a questão 17. Estamos quase encerrando aqui a provinha, galera. Deixa eu tomar aqui um golinho da minha água aqui, antes da gente prosseguir para 17. Cecília aproveitou um período da manhã de sábado para estudar língua portuguesa, redação e matemática, realizando alguns intervalos para beber água e fazer um lanche rápido. Utilizou 1/6 do período para resolver exercícios de língua portuguesa e depois 3/10 do restante, cuidado com isso, do período para fazer uma redação. Em seguida, gastou 1/2 do período para a resolução de questões de matemática. Os intervalos realizados por Cecília consumiram 28 minutos do período. Quantos minutos ela gastou para fazer a redação, sabendo que não foi feito nenhum intervalo nessa atividade? Tá, então ele quer saber ali o tempo da redação, né? Primeira coisa, pessoal, vamos começar aqui pelo início, né, que falou aqui, utilizou 1/6 do período para resolver exercícios de língua portuguesa. Tá, então, se ela utilizou aqui 1/6 desse período aqui para a língua portuguesa, eu sei que se ela usou 1/6 aqui, sobrou 5/6, né? Eu vou deixar aqui, ó, sobrou 5/6, legal. Tá, por que é importante fazer essa distinção aqui, pegar o que sobrou? Porque aqui ele fala, ó, depois ela usou 3/10 do que restou, né, do restante para fazer uma redação. Então esse 3/10 não é 3/10 do total, é 3/10 de 5/6, que é 3/10 do que sobrou. Tenho que linkar a fração na fração, né? Então aqui a redação, pessoal, ela gastou 3/10 de 5/6. E palavrinha D é multiplicação. Então eu faço 5/6 vezes 3/10 aqui, tá bom? Para ver qual é a fração com relação ao tempo total que a Cecília gastou aqui com a parte de redação. Simplifica em cima e embaixo dividindo por 3, ó, aqui fica 1, aqui fica 2. Agora aqui divide por 5, né? Lembre-se aí que multiplicação de frações eu posso simplificar qualquer numerador com qualquer denominador. Por 5 fica 1, 10 por 5 fica 2. Agora multiplica, ó, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, 1/4 desse tempo aqui, ela gastou aqui fazendo redação. 1/4 do total do tempo, né? Aqui foi língua portuguesa, 1/4 foi redação. E agora fala aqui, ó. Em seguida, gastou 1/2 do período para a resolução das questões de matemática. Agora tá falando aqui, né? Os intervalos realizados por Cecília consumiram 28 minutos. Vejam que a única informação de tempo na íntegra em minutos que eu tenho aqui é 28, né? E daí ele pergunta quantos minutos ela gastou para fazer a redação, sabendo que não foi feito nenhum intervalo nessa atividade. Bom, pessoal, aqui tá falando, né, que a Cecília, ela fez alguns intervalos para beber água e fazer um lanche rápido. E aí, aqui no final ele pede exatamente, sabendo que não foi feito... Não, aqui, ó. Ele pede quantos minutos ela gastou para fazer a redação aqui no final das contas, certo? E, porém, conforme eu já disse, a única informação de tempo que a gente tem são esses 28 minutos. Então, para eu saber o tempo total,
aqui no caso que a Cecília gastou para fazer toda essa atividade, eu tenho que comparar, né? Tenho aqui que relacionar uma fração com esses 28 minutos. Se eu tiver, por exemplo, uma fração, um exemplo, 1/3, se eu souber que esse 1/3 corresponde a 28 minutos, e eu disser que 1/3 é 28 minutos, eu consigo calcular o total, uma vez que a palavrinha ela serve para quando a gente tem uma parte e quer calcular um total. Então, se eu tiver essa fração e disser que ela é 28, faço os cálculos e chego no total, beleza? Agora, eu tenho que descobrir qual fração corresponde a esse período de intervalos, né? E aqui é que tá o bizu, galera. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que pensar da seguinte maneira, ó. Se aqui eu sei que a Cecília gastou 1/6 na parte de língua portuguesa, ela gastou 1/4 na parte de redação e gastou 1/2 aqui desse período aqui para fazer a resolução de questões de matemática, se eu somar tudo, isso aqui vai ter que me dar uma fração que corresponde ao tempo total de estudos, tirando o intervalo. O complementar dessa fração, o complemento, é o que ela usou para os intervalos. Aí esse complemento eu vou dizer que é 28. Beleza? Essa aqui é a ideia, né? Tudo, assim, todas as frações, somando tudo que ela gastou nos períodos de estudo, eu consigo chegar nela fazendo a soma de tudo, e o que sobra, o que falta pro total, na verdade, é a fração de intervalos que ela fez, tá? Então, ó, em língua portuguesa aqui ela gastou 1/6. Na redação, 3/10, senhor, não, 3/10 foi de 5/6, com relação ao total foi 1/4 aqui que a gente acabou de calcular, né? Mais 1/4, mais 1/2 aqui, que foi metade do período usando matemática. Eu somo tudo isso aqui, pessoal, e ao somar tudo isso aqui, eu vou chegar na soma dos períodos que ela ficou somente estudando. MMC entre 6, 4 e 2, pega o maior deles, certo? Pega os múltiplos deles e verifica aqui qual é o menor deles, que vai ser múltiplo ao mesmo tempo do 4 e do 2. 6 vezes 1 dá 6, 6 não é múltiplo de 4, então não dá. 6, 2, 12. 12 é múltiplo de 4 e também de 2. Então achamos, ó. Reescreve aqui 12, 12, 12. Para adequar também os numeradores, tem que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima em cada um deles. 12 por 6 dá 2, vezes 1 dá 2. 12 por 4 dá 3, vezes 1 dá 3. E 12 por 2 dá 6, vezes 1 dá 6. Soma tudo. 3 mais 6 dá 9, mais 2 dá 11. Ou seja, 11 dozeavos é o período de estudo. Quanto que falta para completar o total? O total, no caso, é 12 dozeavos, né? Que é o inteiro. É só pegar a fração complementar, que é 1 dozeavos. Esse aqui foi o tempo de intervalos, tá? Ó, só fazer 12 menos 11 que dá 1. 1 vira o numerador e o denominador continua sendo 12, tá bom? E esse, agora que vem a chave, né, galera? 1 dozeavos corresponde aqui a 28 minutos, certo? O que eu poderia fazer conforme eu falei? Pessoal, agora eu tive uma ideia melhor aqui, ó. Se eu sei que 1 dozeavos corresponde aqui a 28 minutos, se eu digo que 1 dozeavos é 28... é só pegar o 28, dividir por 1 dozeavos que eu vou achar o tempo total, não é verdade? Só que agora eu tenho um bizu melhor. Olha só, galera. Esse 1/4 aqui não corresponde à parte de redação. Vou até fazer em laranja aqui, ó. 1/4 é a parte de redação. Que tá aqui, né? Certo? Mas quando eu transformei aqui em denominador 12, ficou 3 dozeavos, que é a mesma proporção aqui, né? Só adequei para deixar com denominador 12. Então agora pensa comigo, galera. Se uma parte de 12 corresponde a 28... 3 dozeavos, que é a parte de redação, que é o que o problema pediu, né? Quantos minutos ela gastou para fazer a redação? Quanto que equivale isso aqui? Bom, se do 1 aqui, para chegar no 3, eu multipliquei por 3, né? O denominador é o mesmo, então não faz diferença. Então aqui o meu tempo também eu tenho que multiplicar por 3. Já chego direto no 3 dozeavos, que corresponde à redação. Pegou o bizu? Então 28 vezes 3, galera, ganhando um tempinho aqui, isso aqui vai dar 84 minutos. É o tempo aqui que ela gastou com redação. Alternativa correta é letra B. B de beleza. Beleza, pessoal? Certo? Estamos quase fechando a provinha. Bora lá para a questão número 18. Ivy tem uma piscina plástica no formato de um paralelepípedo com todas as faces retangulares, cujo fundo tem medidas internas de 1,8 metros de comprimento por 1,2 metros de largura e deseja enchê-la até que o nível de água atinja 60 centímetros. Despejando na piscina 36 baldes de água completamente cheios, Ivy percebeu que o nível da água atingiu 20 centímetros. Nesse momento, o balde quebrou e para finalizar o enchimento da piscina foi necessário usar um outro balde com capacidade 25% menor que o anteriormente usado. Qual a quantidade de baldes menores, completamente cheios de água, que Ivy ainda precisará despejar na piscina para atingir o nível desejado? Bom, galera, primeira coisa que eu vou fazer é fazer um esquema aqui, desenhar aqui um paralelepípedo para a gente conseguir entender o que está acontecendo, tá? Visualizar o problema é a melhor forma sempre, tá bom, pessoal? Ó. Outra coisa, galera, que eu tô vendo aqui, né? O problema aqui só me deu aqui os comparativos de baldes e tudo mais. Nessa situação aqui, para esse caso,
eu vou preferir trabalhar em litros, tá? E para eu trabalhar em litros, é interessante transformar todas as dimensões aqui em decímetro. Por que decímetro, professor? Porque quando eu multiplico decímetro por decímetro, eu chego no resultado em decímetro cúbico, e decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá bom? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, já fiz aqui numa questão anterior, galera, para eu transformar aqui, ó, tá tudo em centímetro. Ah, não, tem metro aqui também, né? Vamos fazer aqui de novo. KH dá, pulei 1, desce muito. Cagada desce muito, lembre disso, né, galera? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O metro, para transformar para centímetro, eu ando com a vírgula 2 casinhas para a direita, mas na verdade eu vou transformar para decímetro, né? Que eu quero trabalhar em decímetro, então é só andar uma casinha. Ó, aqui daí então eu tenho 18 decímetros, comprimento, ó, já vou colocar aqui, ó, 18. 1,2 aqui de largura, vou colocar aqui em outra cor, pessoal, para não confundir, eu vou fazer a água em azul aqui depois, tá? 18 decímetros, 12 de largura, então 12 decímetros, e 6 decímetros aqui de altura. Por que 6? Porque quando eu transformo centímetro para decímetro, é uma casinha para a esquerda agora, ó. Centímetro para decímetro é uma para a esquerda. Então, aqui daí fica 6 decímetros de altura, isso aqui seria o volume total da minha piscina, tá? E já vou ter que usar, galera, nessa situação aqui que eu vou fazer os cálculos, eu vou usar o volume total, então já vou calcular, tá bom? O volume total aqui, ó, vou colocar aqui, ó, total, pra gente não fazer confusão. É só fazer aqui, ó, 18 vezes 12 aqui, que vai dar 180, vai dar 216, tá? Eu vou escrever tudo aqui e vou deixar indicado o resultado, ó. 216 aqui vezes 6, pessoal, isso aqui vai dar 1.296 decímetros cúbicos, que é igual a 1.216 litros. Isso aqui é o volume total da piscina, tá? Isso se eu fizesse aqui com 6 decímetros aqui, né, que é a altura total aqui, certo? E desejo enchê-lo até que o nível de água atinja 60 decímetros. E vejam aqui, né, o paralelepípedo talvez até seja maior, mas ela quer encher até completar 6. Talvez o paralelepípedo seja um pouco mais extenso aqui ainda, mas não faz diferença, né? Eu tô pensando que o meu total aqui é chegar nesse 6, tá bom? Agora aqui, ó, ele fala que a Ivy percebeu que encheu o nível de água até que ele atingiu 20 centímetros. 20 centímetros que é igual a 2 decímetros, né? Pessoal, se ele chegou aqui em 2 decímetros aqui, com a letra D. Se ele chegou aqui em 2 decímetros, ele pegou aqui 1/3 aqui desse 6, né? Chegou aqui em 1/3, ó. Vou até fazer aqui, ó, o nível de água aqui, ó. Ele ficaria algo mais ou menos aqui, ó. Opa. Ficar algo mais ou menos aqui, ó. Então, essa parte aqui é o que vai ter água, que chega aqui a 2 decímetros, tá bom? Quanto de água que já tem lá dentro, então, pessoal? Ele é um paralelepípedozinho, só que agora a altura é menor, né? É 18 vezes 12 vezes 2, certo? Então, ó, quanto tem de água? Eu já vou anotar aqui, ó. Tem de água, e eu vou precisar disso para ver quanto falta ainda, tá? Tem de água 18 vezes 12 vezes 2... 18 vezes 12 dá 216, vezes 2 dá 432 litros de água. Esse aqui é o que já tem, tá? E daí agora, pessoal, ele quer saber no final das contas quanto desse novo balde, né, que tem capacidade de 25% menor do que o primeiro, ainda é necessário para encher. Primeira coisa aqui, então, vai ser eu calcular o volume de cada um desses baldes que vão ser aqui os novos baldes aqui, né? Na verdade, eu vou ter que calcular o volume de cada um dos novos baldes. Mas para eu saber o volume dos novos baldes, preciso saber o volume dos antigos, que era um pouco maior, né? Olha só, para eu saber isso, pessoal, observem aqui comigo, né? Que ela encheu aqui essa piscina inicialmente com 432 litros, despejando nela 36 baldes grandes. Então, para eu saber o volume de cada balde grande, eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou dividir 432 litros, que foi o que ela colocou de água lá dentro, né? Que é o que eu já tenho aqui na parte azul, certo? 432, vou dividir aqui por 36, né? Se ela despejou 36 vezes, se eu dividir por 36, eu vou ter o volume de cada balde, ó. 36 vezes 1 dá 36, 36 para 43 falta 7, baixo 2, 36 vezes 12, 36 vezes 2 dá 72, 72 vezes 72 dá 0, ou seja, cada balde desses tem 12 litros, tá? Esse balde que era maior. Agora, observa aqui comigo, pessoal, que o novo balde, né? Aqui 12 litros, balde grande, vou deixar aqui indicado. Essa questão não é tão difícil, tá, galera? Mas ela tem várias etapas de cálculo. Você tem que prestar muita atenção para você conseguir ir construindo cada uma, tá? Agora vamos calcular aqui o novo balde. O novo balde, ele fala aqui, ó, que ele tem capacidade de 25% menor. Se é 25% menor, significa que é 25% a menos. Portanto, ele tem 75% da capacidade do balde grande. Capacidade do balde grande, ou seja, 75% de 12. Tá? E 75%, porcentagem notável, é 3/4. Então aqui, ó, eu simplesmente faço 3/4 de 12.
Palavrinha D, multiplicação, 12 vezes 3/4, divide 12 por 4 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Ou seja, o novo balde aqui, pessoal, ele tem 9 litros, né? E agora a pergunta do problema por fim foi, qual a quantidade de baldes menores, completamente cheios de água, que Ivy ainda precisará despejar na piscina para atingir o nível desejado? Eu tenho que ver quanto ainda falta para completar a piscina, vai faltar lá uma certa quantidade de litros, e dividir por 9, que é o tamanho de cada novo balde. É isso, tá? Agora, quanto falta para completar? Falta para completar a piscina. Vamos lá? Falta para completar. É só fazer aqui 1.296, que é o total que eu quero, menos 432. Esse cálculo aqui, pessoal, vou deixar ele indicado, tá? Vai dar 864 litros. Isso aqui é o que falta, tá? E agora, por fim, para finalizar aqui, quantos baldes desse de 9 litros eu vou precisar? É só dividir 864 por 9. Continha fácil, né, galera? Vou deixar indicado aqui, ó. Isso aqui vai dar exatamente 96 baldes desse balde menor. Alternativa correta aqui, então, de letra E, de igreja. Beleza, pessoal? E de igreja, professor. Sabe nada de história, professor. Beleza, questão 19, pessoal. Essa questão 19 aqui, ela foi anulada, tá, pessoal? Eu vou lê-la aqui com vocês. Aí eu vou fazer um comentário. Ela ficou bastante confusa, né? Questão aí que não teve muito sentido, mas vamos lá, ó. Em um passeio em família, Jorge levou embalagens com bebidas em uma caixa de isopor de formato cúbico, cujas arestas internas mediam 28 centímetros. Tá, caixa de isopor de formato cúbico, cada aresta medindo 28, beleza? Para manter as bebidas geladas, Jorge colocou cubinhos de gelo dentro do isopor, sendo o volume de gelo colocado igual a 2/5 do volume total das bebidas. Desconsidere o volume das embalagens, tá? Então, o volume de gelo colocado foi igual a 2/5 do volume total das bebidas. Tá, mas olha só, aqui já ficou a primeira dúvida. Das bebidas, eu tô falando do volume total das bebidas em garrafa, as bebidas foram colocadas, não sei, mas vamos lá. Ao final do passeio, toda bebida havia sido consumida e suas embalagens haviam sido jogadas na lixeira. Tá, toda a bebida havia sido consumida, tá. Nenhum cubinho de gelo foi retirado do isopor durante o passeio. Sendo assim, a água formada pelo derretimento de todos os cubinhos de gelo atingiu uma altura de 3 centímetros. Sabendo que cada embalagem possuía 420 ml de bebida, a quantidade de embalagens colocada no isopor para esse passeio em família é um número múltiplo de... Tá, galera, é difícil de compreender aqui qual que foi a ideia do examinador ao montar essa questão, né? Eu tentei ficar pensando aí antes de preparar aqui, né? Mas quando eu já fui direto no gabarito e vi que a questão tinha sido anulada, eu já imaginava que ela não tinha muito sentido, que alguma coisa aconteceu. Eu não sei exatamente o que aconteceu, qual foi a razão da anulação, mas ela é uma questão que aparentemente ela não faz muito sentido, né? O problema aqui fala primeiro que tinha gelo, que ocupava 2/5 do volume total das bebidas, né? Desconsidere o volume das embalagens, tá? Ele manda desconsiderar o volume das embalagens, mas aí é que depois ele fala, sabendo que cada embalagem possui 420 ml de bebida, tá, ele tem 420 ml de bebida. Aí ele fala aqui, né, que depois que o gelo derreteu, ele atingiu uma altura de 3 centímetros, ou seja, o gelo derretido pegou ali, assim, se eu tiver um cubinho, né, vou até tentar imaginar aqui com vocês para ver se a gente entende a ideia do cara que fez a questão, né. Ele chegou ali a 3 centímetros aqui, aí eu teria um volume de água aqui dentro, e aí ele pergunta, né, sabendo que a embalagem possui 420 ml de bebida, a quantidade de embalagens colocada no isopor para esse passeio em família é um número. Tá, mas eu não poderia colocar as embalagens aqui dentro em cima da água? As embalagens, qual que era a ideia dele? Ele queria que as embalagens pegassem todo o restante do que não estava preenchido por água, o que não faz muito sentido, porque as embalagens elas vão dentro da água, mergulham ali dentro da água, né? Claro que elas não vão ocupar o mesmo volume, mas a água sai um pouco para fora ali e tudo. Mas, ao mesmo tempo, as garrafas elas são sólidas. A gente não pode simplesmente considerar a ideia de que tudo que falta aqui para o volume de água vai ser ocupado por sólido aqui, porque as garrafas elas têm uma forma fixa, elas não são somente líquido. Então fica uma questão bastante confusa, né? Difícil de entender. Não consegui compreender qual era a ideia aqui do examinador ao montar essa questão exatamente, mas o ponto é, a questão ela foi anulada, né? Justamente porque... imagino que ela não tem aqui uma solução, né? Geralmente quando tem solução, pessoal, eu trago a solução aqui para vocês tentando interpretar a ideia do cara, mas aqui eu não consegui, né? Se alguém conseguir, inclusive comenta aqui como é que faz essa questão, porque, né, óbvio que se ela foi anulada porque ela estava errada, mas eu não consegui nem entender a ideia do cara que fez a questão, tá bom? E bora lá para a última questão, questão número 20, pessoal. Ana, Bia e Cida distribuíram um saco de jujubas em 3 potes iguais. Última questão da prova, clica no gostei e se inscreve se você não fez ainda, hein? Vamos lá, tô te esperando aqui para sempre receber meus conteúdos. Tá, 3 potes iguais, preenchendo inicialmente 2/3 do pote de Ana, 3/4 do pote de Bia e 1/6 do pote de Cida. Como cada uma delas queria encher completamente 2 potes iguais aos 3 iniciais,
elas abriram mais sacos de jujubas idênticos ao primeiro, um de cada vez, e distribuíram as jujubas até completar inteiramente os 6 potes, restando um pouco de jujubas apenas no último saco. Tá. As jujubas restantes seriam suficientes para ocupar que fração de um outro pote idêntico aos demais. Galera, eu imagino que vocês, ao lerem uma questão como essa aqui, vocês já pensem, né? A questão tá errada, não tem como fazer, tem que ser anulada. Por quê? O problema, ele me fala aqui de 3 potes, ele me dá algumas frações relativas a 3 potes, ele não me fala o tamanho dos potes, ele não me fala quantas jujubas são, né? Ele não fala quantas jujubas tem em cada saco, não fala nada, né? Ele só te dá aqui algumas frações, te fala dos potes que são iguais e se vire, né? Para achar aqui uma fração no final. E assim, galera, qual que é a grande sacada, o grande bizu aqui nesse tipo de problema? Primeiro de tudo, quando o problema ele não te dá um valor total, o que poderia ser um valor total aqui? Poderia ser o tamanho de cada pote, poderia ser, por exemplo, o tamanho de cada pote em jujubas, quantas jujubas cabem em cada pote, né? Ele só deu frações. E como ele não deu nenhum valor aqui que serve para mensurar o tamanho de cada um dos potes, a ideia é que qualquer tamanho desses potes aqui vai servir desde que a gente considere 3 potes que sejam iguais, porque essa foi uma restrição dada aqui pelo problema, né? Inicialmente aqui, ó, ele fala em 3 potes iguais. Se eu obedecer essa restrição, qualquer valor de tamanho de pote que eu usar vai dar certo. E eu posso usar o tamanho de pote medindo em metros cúbicos, em litros, em jujubas, que vai ser a estratégia aqui que a gente vai usar, uma vez que ele está falando de encher os potes de jujubas, né? Posso imaginar que cada pote tem, por exemplo, 60 jujubas de tamanho, ou seja, cada pote cabe 60 jujubas. Enfim, a gente vai ver aqui como é que a gente vai fazer, tá bom? Inclusive 60 foi o valor que eu chutei, mas já vou explicar o porquê, tá? Mas o ponto é, quando o problema ele não te dá nenhum tamanho, nenhum valor total assim, e só te dá frações, ele só pode pedir frações como resposta. E é exatamente o que acontece aqui. A fração a gente tem como mensurar, tá? Mas como é que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? Bom, vamos organizar aqui, galera, ó, Ana, Bia e Cida. Eu vou colocar aqui A, B e C, tá? Questão muito legal, muito criativa, tá, galera? Eu vou colocar aqui A, B e C. E eu sei que, né, a Ana, Bia e a Cida, ó, a Ana... aqui, inicialmente, preenchendo aqui, né? Inicialmente 2/3 do pote de Ana, então aqui o pote de Ana foi preenchido até 2/3, tá? O pote da Bia aqui foi preenchido, não, da Ana aqui, desculpa, Ana aqui, 3/4 do pote da Bia, então tá aqui 3/4 aqui do pote da Bia, né? E aqui, por fim, 1/6 do pote da Ana, 1/6 aqui do pote da Cida, né? Não da Ana, 1/6 aqui do pote da Cida. Isso aqui é o que foi preenchido dos potes de cada uma delas, lembrando que são 3 potes iguais, né? São 3 potes iguais, ou seja... Qualquer que seja aí o total de cada pote, né? Quando eu faço aqui 2/3 de um total, esse 2/3 vai ser o total desse pote, tá bom? E agora, pessoal, o que eu tenho que fazer aqui, né? Uma vez que eu falei para vocês que quando o problema ele não te dá nenhum valor total, ele só te dá frações, qualquer valor de tamanho total serve, certo? E qual que vai ser a minha estratégia aqui, então? Eu vou chutar um valor de tamanho total, tá? Eu vou chutar o valor do tamanho desses potes, já que eles são todos iguais, é conveniente pegar do pote, tá? Eu vou chutar que o tamanho desse pote aqui, ele vai ser, por exemplo, 100 jujubas, 200 jujubas, 300 jujubas, não sei. Inclusive eu vou mensurar o tamanho desses potes em jujubas, porque eu tô falando de jujubas aqui. Então é isso aqui que eu vou fazer, tá? Eu vou chutar que o tamanho desse pote, pessoal, ele vai ser um número... Olha só agora a minha sacada. É interessante que esse número ele seja um múltiplo de 3, de 4 e de 6. Por que é interessante que ele seja um múltiplo de 6, de 4, de 6? Porque para calcular quantos eu vou ter da Ana aqui, eu vou ter que fazer 2/3 de esse número, 3/4 aqui pro da Bia de esse número, e 1/6 aqui pro da Cida de esse número. Então, quando eu falo de, eu tenho que multiplicar pela fração, que é dividir pelo de baixo. Então, se esse número for múltiplo desses caras, eu não vou ter número decimal. E para mim é interessante, logicamente, porque eu posso trabalhar com números inteiros, né? Então, o que eu posso chutar aqui, pessoal? Ah, professor, chuta 12. Ah, professor, chuta, sei lá, 24. Qualquer múltiplo serve, tá, galera? Mas eu vou pegar aqui um múltiplo relativamente grande para ficar fácil aqui pra gente, ó. Vou pegar um múltiplo qualquer, de 3, 4 e 6, eu aqui no meu caso escolhi o 60. Professor, se eu escolher 12, vai dar certo? Vai, só tem que tomar cuidado para ver se não vai de repente chegar no número decimal em algum momento. Eu acho que não chega, tá? Só tenho certeza disso. Se chegar, olha só outra ideia. Quando eu chuto um número assim para algumas questões mais desafiadoras, pessoal, que não me dão nenhum valor, se de repente eu estiver fazendo algum cálculo e chegar no número decimal, eu posso voltar e trocar meu chute inicial e calcular de novo, né? Tipo, assim, multiplicar por 2, por 3. Eu vou ver ali, por exemplo, fui fazer uma divisão por 3 em algum momento e tô vendo que deu aqui um número decimal. Eu volto no meu cara inicial e multiplico por 3, que daí quando eu for fazendo as contas e for dividir por 3 de novo, não vai dar decimal, tá? Aqui no caso eu vou colocar 60, que foi o chute que eu fiz aqui, tá? Agora vamos pensar, galera.
Considerando que o tamanho de cada pote aqui ele é igual a 60. 60 o quê, professor? 60 jujubas. Poderia calcular em centímetro cúbico, metro cúbico? Poderia, mas só que daí eu ia ter que saber quantos metros cúbicos tem cada jujuba, quantos centímetros cúbicos tem cada jujuba, e eu ia complicar minha vida. Como eu tô falando em colocar jujubas dentro do pote, né? Essas frações aqui, elas vão ser com relação às jujubas. Então já vou pensar no tamanho de cada pote em jujubas. Esse aqui tá sendo o meu bizu, tá? Agora vamos pensar aqui, galera. Olha só. Sabendo aqui então que cada pote cabe 60 jujubas e que o da Ana aqui tem 2/3, eu já calculo aqui 2/3 de 60 para ver aqui quantas jujubas tinha aqui. Lembrando, né, 2/3 de é só dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 60 dividido por 3 dá 20, vezes 2 dá 40. 60 dividido, mesma ideia para os demais, 60 por 4 dá 15, vezes 3 dá 45 aqui. E 60 dividido por 6 aqui dá 10. Ou seja, pessoal, eu sei aqui que com essas quantidades aqui que foram colocadas nos 3 potes da Ana, da Bia e da Cida, eu tenho aqui um total de quantas jujubas, né? Considerando aqui que o tamanho de cada uma é de 60. Eu tenho 40 mais 45, que dá 85, mais 10 aqui, eu tenho 95 jujubas. E aqui, galera, vamos dar uma olhadinha aqui na próxima informação do problema, ó. Detalhe importante, com esses números que eu chutei, eu percebi que eu gastei 95 jujubas para completar 2/3 aqui, 3/4 aqui e 1/6 aqui. Fechou? Agora vamos ver aqui, ó. Aqui o problema está falando, né? Inicialmente, distribuíam um saco de jujubas em 3 potes iguais, preenchendo inicialmente 2/3 do pote de Ana, 3/4 desse e 1/6 desse. Ou seja, galera, se elas usaram aqui esse um saco aqui inteiro de jujubas, né? Se elas usaram esse um saco aqui inteiro de jujubas para completar essas 3 frações aqui que a gente acabou de colocar, então isso aqui significa que nesse nosso cálculo que a gente chutou o tamanho de cada pote em 60 jujubas, cada saco ele tem 95 jujubas. Tá? Um saco para esse cálculo tem 95. Senhor, por que para esse cálculo? Porque se eu tivesse chutado 20 aqui, o meu valor aqui seria diferente, né? Aí para cada situação eu teria um valor diferente. Mas aqui para nossa situação, considerando o tamanho de cada pote de 60 jujubas, um saco aqui, ele vai ter 95 jujubas. Fechou? Essa aqui é a nossa primeira ideia aqui, né? Agora, ó, se a gente der sequência aqui, ó. Como cada uma delas queria encher completamente 2 potes iguais aos 3 iniciais, elas abriram mais sacos de jujubas idênticos ao primeiro, um de cada vez, e distribuíram as jujubas até completar inteiramente os 6 potes, restando um pouco de jujubas apenas no último saco. Tá, então pessoal, aqui ó, o que tem que ser feito agora? Além desse primeiro saco aqui que foi utilizado, né, para completar aqui 2/3, 3/4 e 1/6, eu preciso agora na sequência terminar de completar esse saco aqui, né? Ou seja, se aqui tem 40, eu preciso completar ele. Quanto que falta para 60, que é o tamanho total? Mais 20, né? Então aqui tem que entrar mais 20, aqui ó, tem que entrar mais 15, que falta para 60, e aqui tem que entrar mais 50, certo? Então, para completar os primeiros potes de cada, eu preciso aqui de mais quantas? 50 mais 20 dá 70, mais 15 dá 85 jujubas. E essas 85 aqui, pessoal, elas são apenas para quê? Essas 85 aqui, elas são apenas para completar os primeiros potes aqui que elas têm, certo? Mas, agora olha só. Para completar aqui uma segunda, galera, o que eu preciso... Ou melhor, para completar aqui esses 3 potes, eu precisaria de mais quantos sacos de jujuba? Bom, cada um tem 95. Para eu ter mais 85, eu precisaria de mais um saco e ainda sobraria 10, né? Ó, aqui vamos colocar aqui, ó, o segundo saco de jujubas. O que eu teria? Eu teria 95 menos 85, que são essas que faltam para completar os 3 primeiros potes, e me sobrariam 10 jujubas ainda, tá? Sobrariam ainda 10 jujubas, vou anotar aqui. Só que agora, galera, pensa comigo, elas querem encher cada uma delas mais um pote, né? O problema falou aqui, ó, preenchendo inicialmente, ó, como cada uma delas queria preencher completamente 2 potes iguais aos 3 iniciais, ou seja, com 2 sacos, olha só, com 2 sacos de jujubas, que tem 95 cada uma, eu enchi os 3 potes, eu ainda preciso encher mais 3, né? Mais uma para cada. Com 2 sacos de jujuba, eu enchi 3 potes e sobraram 10, não é verdade? E sobraram 10, certo? Agora eu preciso encher mais 3 potes ainda, só que agora os 3 potes são completos, ou seja, eu vou precisar de mais 180 jujubas. Cada pote aqui não tem tamanho de 60 jujubas, então eu vou preciso de mais, olha lá, preciso de mais 180 jujubas. Jujubas, certo? E galera, essas 180 jujubas aqui, elas vão vir da onde, né? Essas mais 180 que eu preciso. Na verdade, eu preciso de mais 170. Por que 170, professor? Porque eu já tenho 10 aqui que sobraram do segundo saco que eu abri, né? Então aqui, ó, menos 10 aqui que sobraram do segundo saco que eu abri,
eu preciso aqui, né, mais 180 jujubas, menos 10 aqui, eu preciso aqui de mais, no final das contas, preciso disso aqui, né? Preciso de mais 170 jujubas. Mas agora, para concluir, pessoal, se eu preciso de mais 170 jujubas, quantos sacos eu preciso a mais? Bom, um saco tem 95, não é verdade? 2 sacos, eu vou ter 95 vezes 2, que dá 190, né? Aqui, ó, se eu preciso de mais 170, eu preciso de mais 2 sacos. Mais 2 sacos ainda. Mas, galera, mais 2 sacos de jujubas, 95 vezes 2 dá, conforme eu falei, né? Lembrando que cada saco aqui tem 95. 95 vezes 2 dá 190. Então, eu preciso de mais 2 sacos, que totalizam 190 jujubas. Mas, opa, para preencher os 3 potes, não precisava de mais 170 aqui, né? Já descontadas as 10 que sobraram. Então, quantas vão sobrar no final das contas quando eu abrir mais 2 sacos aqui para preencher os 3 últimos potes? Sobram, no final das contas, olha lá. Sobram 190, que tá aqui, né, nos 2 sacos, menos 170. Isso aqui dá 20. Então, isso aqui é o que sobra no final das contas, tá, galera? Quando eu estou considerando aqui o tamanho de cada pote, 60 jujubas. Vão me sobrar 20 jujubas aqui no final das contas. E agora, para finalizar, o que ele tá pedindo? Ó, feito todos os cálculos, sabendo que cada pote tem tamanho de 20 jujubas, o que tá acontecendo aqui, ó? As jujubas restantes, 20, né, que a gente acabou de calcular, seriam suficientes para ocupar que fração de um outro pote idêntico aos demais? Galera, 20 jujubas ocupariam que fração de um novo pote? Bom, se são 20 e cada pote cabe 60, não é o tamanho de 60? 20 sobre 60, corta aqui, divide por 2 em cima e por 2 embaixo, chego aqui na fração de 1/3. Tá bom, pessoal? Então aqui, ó, letra A, 1/3, né? As jujubas que sobram aqui, elas completariam aí 1/3 do novo pote. Pessoal, questão difícil, questão desafiadora, e essa, assim, ao meu ver, essa aqui é a melhor técnica que a gente pode utilizar para resolver esse tipo de problema, tá? Chutar e ir trabalhando ali, pensando, ele tem várias etapas de cálculo, então acaba ficando um problema bastante desafiador, beleza, pessoal? Galera, a resolução do CMRJ que eu tinha para passar para vocês era isso, chegou até aqui, não esquece, compartilha esse vídeo aí, copia o link, se é um pai ou mamãe que me acompanha, manda naquele grupo do WhatsApp do cursinho, grupo do WhatsApp de pais, me ajudem aí divulgando meu trabalho, que eu também sempre estarei aqui ajudando vocês, beleza? É isso aí então, valeu galerinha, nos vemos nos próximos vídeos, um grande abraço para todos vocês e até lá!